Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 07. Embora todos fossem chamados de mortos, eles se apresentavam em uma infinidade de formas diferentes. Kuzaku golpeou o morto-vivo no rosto usando o golpe poderoso. A cabeça do morto-vivo foi arremessada para trás, mas seus 4 braços ainda se estenderam, tentando agarrar Kuzaku. Hanta veio pela direita e Yumi pela esquerda, ambos investindo contra um inimigo já morto. O traidor MK. Segunda e o facão de Yumi perfuraram seus flancos. Com o morto tossindo e engasgando, e um brilho agudo em seus 2 olhos brancos enquanto cuspia um muco marrom de sua boca aberta como um corte, Haruhiro o agarrou por trás, cravando sua espada curta em seu pescoço. Golpear um assim não era suficiente para matar um já morto, ou melhor, para impedi-lo. Os mortos não paravam até estarem completamente mortos. Gritando de esforço, Haruhiro brandia sua espada enquanto torcia o pescoço do morto. Para frente e para trás, para a esquerda e para a direita violentamente. Estalou. Ou melhor, se desprendeu. A força repentinamente se esvaiu do corpo do morto. Ele desabou. Para trás. Haruhiro se afastou às pressas, perdendo o equilíbrio e caindo sentado. Ele estava prestes a jogar fora a cabeça decepada do morto, mas reconsiderou e a colocou no chão. É isso aí. Chegou a hora de saquear. Hanta atacou audaciosamente os restos mortais do falecido. Haruhiro sempre se pegava pensando isso, mas será que ele não poderia ser um pouco menos grosseiro? Haruhiro-kun. Shihoru apontou para a névoa com seu cajado. Mary rapidamente se colocou ao lado dela, com seu bastão curto em mãos. Kuzaku, com a respiração ofegante, ergueu seu escudo mais uma vez, girando o braço direito, que segurava sua longa espada, uma vez para exercitá-lo. Mais um, hein? Pensou Haruhiro, levantando-se com um suspiro. Hanta, como foi? Espere aí, droga. Hanta soltou uma risadinha vulgar. Certo, temos 2 moedas médias e uma pequena. São 2 Ruma e 1 Yen. Nada mal, se me permitem dizer. Se você já terminou aí, tente se preparar para ajudar. Yumi cutucou Hanta nas costas com o joelho. Ei, não me chute, peituda. Kerry, Zodiac-kun interrompeu. Tanto faz, só se apresse. Seu verme. Kerry, Zodiac-kun. Quem você pensa que é para me chamar, a mim, seu invocador e mestre de verme? Gritou Hanta. Combina com você? Haruhiro estreitou os olhos. Estava vindo. Olhos brancos. Era um morto, correndo em direção a eles. Esse morto era parecido com um caranguejo, de alguma forma. Deu a ele a lembrança do caranguejo gigante que vendia mantimentos. Isso tornaria a criatura difícil de enfrentar, mas ele não podia se dar ao luxo de dizer isso. Parece difícil, então tenha cuidado, gritou Haruhiro. Os mortos surgiam em uma infinidade de formas, mas todos tinham algo em comum. Em termos de aparência, eram os olhos. Os mortos tinham olhos brancos. Não que não tivessem íris ou algo do tipo, mas era como se suas órbitas oculares tivessem sido preenchidas com algum líquido branco. Quando morriam, seus olhos voltavam ao normal, então aparentemente era alguma parte do processo que os transformava em mortos. Além disso, parecia que os mortos realmente não sentiam dor. Graças a isso, a menos que fossem mortos destruindo seus corações ou cérebros, ou decepando suas cabeças, eles continuavam vivendo. Outra coisa que todos eles tinham em comum era o canibalismo. Os mortos não se moviam em grupos. Parecia que os mortos viam outros mortos como inimigos, ou melhor, como suas presas. Já haviam se passado 7 dias desde que Haruhiro e os outros começaram a ir e vir da cidade dos mortos. Nesse tempo, eles testemunharam os mortos se alimentando em diversas ocasiões. Em cada uma delas, era um morto devorando outro morto. Os mortos-vivos atacavam-se uns aos outros, e o vencedor alimentava-se da carne e das entranhas do derrotado, roubando qualquer equipamento útil. Depois, apoderavam-se das moedas negras do derrotado. Esse era o comportamento típico dos mortos-vivos. Ou melhor, eles ainda não haviam encontrado um único morto-vivo que agisse de forma diferente. Se todos os mortos fossem assim, então a cidade dos mortos era um alvo particularmente atraente para Haruhiro e os outros, que se viram obrigados a continuar como soldados voluntários, mesmo agora que haviam chegado a este novo mundo sombrio e perigoso. Existiam muitos tipos diferentes de mortos-vivos. Isso significava que havia uma grande variação nas habilidades de combate de cada um. Podia haver mortos-vivos tão incrivelmente fortes que Haruhiro e os outros não teriam a menor chance de derrotá-los, e eles poderiam muito bem se deparar com um desses amanhã. Não, hoje mesmo. Então, claro que havia riscos. No entanto, geralmente, eles não precisavam se preparar para uma batalha contra vários mortos-vivos. Isso porque os mortos-vivos não apenas não formavam grupos, como também atacavam uns aos outros ativamente. Surpreendentemente, quando o morto tinha a opção de atacar Haruhiro e o grupo ou outro morto, ele escolhia o outro. Quando 2 mortos estavam lutando, era uma excelente oportunidade para tirar vantagem. Claro, era uma coisa horrível de se fazer, mas ser um soldado voluntário sempre fora um trabalho sujo, onde considerações éticas não entravam em jogo. Esse não era um ofício que Haruhiro recomendaria a alguém que fosse uma boa pessoa, ou que gostasse de se considerar uma boa pessoa. Em qualquer caso, ambos os mortos ignorariam Haruhiro e os outros, estando totalmente concentrados em derrotar o outro morto e devorá-lo. Sendo assim, Haruhiro e os outros poderiam atacar os 2 mortos que só tinham olhos um para o outro e matá-los. Mesmo que não dissessem em voz alta, a maioria dos soldados voluntários pensaria isso depois. Obrigado pela refeição grátis. Aliás, aqueles como Haruhiro, que não eram tão insensíveis ao que faziam, embora pudessem ter sido covardes, davam desculpas para si mesmos.
Não era que eles achassem que o que estavam fazendo era certo e não tivessem dúvidas a respeito. Tenho que fazer isso para sobreviver, diziam a si mesmos para acalmar suas consciências, até que eventualmente se acostumassem. Mesmo que voltassem a si e se sentissem enojados de si mesmos ocasionalmente, provavelmente esqueceriam tudo novamente no dia seguinte. Ao término do 7º dia de caçada na Cidade dos Mortos, o grupo retornou à Vila do Poço. Hoje eles haviam coletado 9 rumas e 11 vens. Os pertences dos mortos estavam em péssimo estado, e cada peça geralmente valia apenas 1 yen. Então eles não se davam ao trabalho de trazê-las de volta a menos que parecessem estar em excelente estado. O patrimônio compartilhado deles ultrapassava 20 rumas, e cada um deveria ter acumulado várias rumas em bens pessoais desde que começaram a dividir o dinheiro entre si 3 dias atrás. A comida ainda custava 1 ruma para os 6, então com 2 refeições por dia a 2 rumas, eles tinham uma boa margem de manobra nos gastos. Hoje, enquanto as meninas tomavam banho, Hanta começou a beber no supermercado. Isso mesmo, o supermercado tinha bebidas alcoólicas. Existiam vários tipos de bebidas alcoólicas em jarras, e as mais baratas custavam 1 yen. Haruhiro não dava muita importância ao sabor, mas Hanta era um grande fã e vinha bebendo bastante ultimamente. Era bem possível que a maior parte do dinheiro de Hanta estivesse sendo gasta com álcool. Sendo assim, Haruhiro e Kuzaku decidiram abandonar Hanta, que estava completamente bêbado, e tomar um banho sozinhos quando as garotas terminassem. O buraco no leito do rio que usavam como banheira tinha sido cavado num lugar onde os moradores da Vila do Poço dificilmente olhariam. No começo, o banho tinha feito seus corações dispararem, mas agora eles simplesmente ficavam nus, inclusive descobrindo os rostos. Mantinham seus capacetes e outros objetos à mão, por precaução. Se alguém se aproximasse, poderiam se cobrir rapidamente. Até então, não tinha causado nenhum problema, então provavelmente estava tudo bem. Os rapazes já não se importavam muito em ficar nus juntos. Mesmo com os olhos adaptados à escuridão, continuava escuro. Contanto que não se esforçassem demais para ver alguma coisa, não conseguiriam ver nada. Primeiro, lavaram as mãos e os rostos no rio morno. Por algum motivo, o mercado vendia sabão, o que foi conveniente. Lavaram o resto do corpo rapidamente também. Então, finalmente mergulharam na banheira. A água do rio morno estava abaixo da temperatura corporal. Era como o nome que lhe deram indicava, morna. Eles adorariam tomar um banho quente, mas se começassem a exigir luxos assim, não haveria fim. Ufa! Haruhiro virou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Massageou os próprios ombros. Se ele se sentasse com o bumbum encostado no fundo da banheira, a água era funda o suficiente para chegar até os ombros de Haruhiro. Ele também conseguia esticar as pernas. No entanto, era um pouco apertado para Kuzaku com seu corpo maior. Ser alto nem sempre era uma vantagem. Mesmo assim, Haruhiro ainda sentia um pouquinho de inveja. Cara, Kuzaku esfregou o rosto com as 2 mãos. Sabe, hoje foi meio, sei lá. Bem, hoje foi bem cansativo, né? Com certeza, concordou Haruhiro. Você fez um bom trabalho. Deve estar cansado. Ponto. Não, deve ter sido muito mais cansativo para você. Comparado a mim, pelo menos. Você é quem está lá fora arriscando a vida, Kuzaku. Eu só estou aqui, sabe, relaxando na retaguarda. Você está usando a cabeça, retrucou Kuzaku. Isso dá trabalho, não é? De certa forma. Eu, por outro lado, só faço o que você me manda. Contanto que eu faça isso, tudo acaba dando certo de alguma forma. Tipo, você deve estar armando as coisas para que isso aconteça, não é? É porque você está desempenhando bem o seu papel como tanque. Você está falando sério? Estou fazendo um bom trabalho? Você é, cara? Não, ainda tem um longo caminho a percorrer. Não sou tão bom assim. Eu levo meus elogios muito a sério, sabia? Disse Haruhiro. Você é bem exigente consigo mesma. Um pouco, sim. Kuzaku ficou em silêncio de repente. Houve uma pausa estranha antes que ele falasse novamente. Eu não tenho muitas oportunidades de fazer isso, conversar com você a sós assim, quero dizer. Você se importaria se eu perguntasse uma coisa? Claro, disse Haruhiro. O quê? É sobre Moguzo. Moguzo? Então é disso que se trata, pensou Haruhiro, mas logo em seguida pensou. Se não for isso, sobre o que ele perguntaria? De qualquer forma, a pergunta o pegou de surpresa. Ele não esperava ouvir o nome de Moguzo da boca de Kuzaku. Claro, não me importo. É óbvio que não. Mas Kuzaku, você nunca você não teve nada a ver com Moguzo, pelo menos não diretamente, certo? Bem, não. Mas eu sei quem era o cara. Isso te incomoda? Perguntou Haruhiro. Tipo, vocês nunca falam sobre isso. Tipo, vocês nunca me comparam com o Moguzo, né? Ou pelo menos nunca me dizem quando fazem isso. Eu não faria isso, não. Mas sabe, eu penso nessas coisas. Tipo, não tem como você não me comparar com ele. Eu me pergunto coisas como, será que estou indo tão bem quanto o Moguzo? Ou, será que estou conseguindo preencher o vazio que ele deixou? Desculpe. Não precisa se desculpar do nada. Não, eu só estava pensando, não é certo falar em mim preenchendo o vazio. Isso não é algo que eu possa preencher. Não é algo que possa ser preenchido. É assim que é com camaradas, não é? Depois do tempo que passei com vocês, eu sinto isso. Insubstituível, essa é a palavra que estou procurando. É isso que são camaradas, sim. Não é a melhor maneira de dizer isso, mas só porque um cara morre, você não pode deixar outro entrar para substituí-lo. Não é tão simples. Mesmo se você for forçado a fazer isso, parece errado, digamos assim. Eu não consigo expressar direito. Tipo, eu nunca poderei ser o substituto do Moguzo. Mas por outro lado,
tudo, eu quero encontrar uma maneira de proteger vocês, de uma maneira diferente da que o Moguzo fazia. Eu sou um paladino, mesmo que eu não seja um grande paladino, então, eu sinto que tenho que proteger vocês. Homem? Ah, isso não é bom, pensou Haruhiro. Ele jogou água no rosto. Que droga, cara. Para com isso. Você está me pegando de surpresa. Não sei o que dizer. Não sou bom nessas coisas. Não era que Kuzaku estivesse simplesmente se acostumando gradualmente ao seu papel e se tornando um tanque naturalmente. Enquanto pressentia uma muralha imponente chamada Moguzo, que ele não conseguia ver, ele enfrentava o inimigo e a si mesmo, lutando com todas as suas forças. Ele tinha um forte senso de propósito, derramando sangue por seus camaradas enquanto se aprimorava passo a passo com esforço meticuloso. Será que Haruhiro conseguiu ver isso? Será que Haruhiro tinha sido capaz de compreender as dificuldades pelas quais Kuzaku estava passando? Não havia como ele dizer que sim. Sua mente estava ocupada demais com outras coisas. Basicamente, ele já tinha dificuldade suficiente para cuidar de si mesmo. Mas chega de desculpas. A verdade é que Haruhiro não estava dando a Kuzaku todo o crédito que ele merecia. Desculpe por ser um líder tão incompetente e por falhar em tantos aspectos, pensou Haruhiro, desanimado. Seria fácil baixar a cabeça. Mas que benefício haveria de se desculpar com Kuzaku? Haruhiro talvez se sentisse melhor se o fizesse, mas provavelmente seria só isso que conseguiria. Seria pura satisfação pessoal. Moguzo estava. Haruhiro tapou o nariz e respirou pela boca. Ai, droga. Acho que vou chorar. Não, estou bem. Consigo me controlar. Ele era um camarada importante. Sim, acho que ele é insubstituível. Não podemos esquecê-lo, e não vamos. Mas mesmo assim, ele morreu. Ele se foi. Moguzo se foi agora. Não quero dizer que foi por isso, mas agora Kuzaku, você é o tanque do nosso partido, e acho que você é o único que pode ser. Uau! Hahaha. Kuzaku cobriu o rosto com suas grandes mãos. Estou me emocionando. Que engraçado. Mas eu não vou rir de você. Sinceramente, seria melhor se você fizesse isso, disse Kuzaku. Cara, isso é constrangedor. Não, não é. Você poderia me fazer um favor e não contar isso para ninguém? Principalmente para o Hanta-kun. Você acha que eu faria isso? Não, não tenho. Só estou dizendo isso por precaução. Não vou falar sobre isso. Sem nenhum motivo aparente, Haruhiro usou o dedo para espirrar um pouco de água na direção de Kuzaku. Ei! Kuzaku revidou com um jato de água. Por que isso? Você é como uma criança. Não, você é. Você que começou. Não farei isso de novo, ok? Você jura? Eu juro, disse Haruhiro, e imediatamente pegou um pouco de água e jogou na cabeça de Kuzaku. Eu sabia que você faria isso. Kuzaku retrucou imediatamente. O que diabos estamos fazendo? Haruhiro começou a se sentir bobo e decidiu parar a guerra de água, mas ainda demorou um pouco para que isso acontecesse. Honestamente, o que eles estavam fazendo? Mas foi divertido. Foi tão estúpido que ele não conseguiu conter o riso. Agora, ele sentia que podia falar sobre isso. Eu deveria perguntar diretamente a ele, pensou Haruhiro. Ele precisava esclarecer as coisas. Por mais estranho que parecesse, ele realmente queria que Kuzaku encontrasse a felicidade. Seria isso um exagero? Não, ele não achava. Por enquanto, Haruhiro e os outros ficariam presos ali. E se isso durasse 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 década ou até mais? Eles não podiam continuar como soldados voluntários para sempre, fazendo apenas caçar, comer e dormir. Precisavam ter algum tipo de vida fora disso também. Poderiam pedir permissão aos moradores da Vila do Poço para construir uma casa para si mesmos dentro da vila, por exemplo. Ou, pensando no futuro, poderiam encontrar trabalhos que não fossem caçar. Se ambos os lados quisessem, poderiam formar casais. Se nascessem filhos dessa união, todos poderiam protegê-los e cuidar deles juntos, e isso poderia motivá-los. Do jeito que as coisas estavam, tudo aquilo era um sonho, uma vaga fantasia de sua imaginação, mas poderia acontecer. Não seria estranho que qualquer coisa acontecesse. Escuta, Kuzaku, disse Haruhiro. Você se importa se eu perguntar uma coisa também, talvez? Claro. O quê? É algo meio pessoal, sabe? Não se reprima. Você e eu somos amigos, cara. Não, talvez eu tenha me empolgado demais. Agindo de um jeito tão constrangedor de novo. Agora é muito difícil para mim dizer isso. Eu sei, né? Disse Kuzaku. Desculpa. Ah, mas falando sério, pode me perguntar qualquer coisa. Acho que não estou escondendo nada. Bebê então. Haruhiro pigarreou. O que é isso? Um zumbido nos meus ouvidos? Algo assim? Ou é outra coisa? Estou absurdamente tenso. Como é que eu toco no assunto? Não sou bom em falar sobre essas coisas. Mas pensando bem, será que eu tenho alguma habilidade? Não, né? Não tenho nenhuma. Ah, bem, tudo bem ser normal. Vou perguntar para ele diretamente. É o único jeito. Sei como vão as coisas? Com a Mary? Ele gaguejou. Gaguejou muito. Queria ter feito isso discretamente, como se não fosse nada demais. Mas não conseguiu. No fim foi impossível. Isso foi o melhor que Haruhiro conseguiu. Kuzaku mordeu o lábio superior com os dentes inferiores. Era uma demonstração de destreza, considerando que se tratava de morder os lábios. Como assim? Como vão as coisas? Haruhiro hesitou. Mas, sabe, o quê? Quer dizer, sabe? Kuzaku, você e Mary são. Bem, vocês são O que é isso sobre Mary, Sam e eu? Vê, você está bravo? Perguntou Haruhiro. Não, eu não estou bravo. Não, mas, de alguma forma, você parece meio chateado. Não, cara, eu não estou chateado, tá bom? Não, você está sim, não é? Quer dizer, você parece muito infeliz. Não é isso. Naga. Kuzaku começou a bater na própria cabeça com as 2 mãos. Como é que eu explico isso? Não é nada disso, sério. Eu não estou bravo. Além disso, e o Mary e eu. O que você está tentando dizer? Ei, Kuzaku, se acalma, cara.
Não me diga para me acalmar, retrucou Kuzaku irritado. Eu percebi. Você claramente não está calma. Parece que está perdendo a cabeça. Por quê? Quer dizer, você e a Mary estão indo. Entendi. Vou te contar toda a história, tá bom? Kuzaku interrompeu gesticulando bastante enquanto falava. Olha, muita coisa aconteceu entre a Mary, Sam e eu. Não, nada demais. Eu achava ela incrível. Sinceramente, você sabe como é. Eu tinha uma queda por ela. Sim. Quer dizer, ela não é só bonita, ela também é engraçada. Sei lá, ela é séria, mas tem algo meio incerto nela. Incerto? Não, não é isso. O que é? Ela é fofa. Ah, sim. Acho que sim. Acho que sim, disse Kuzaku. Então bem, foi por isso que me apaixonei por ela. Tive a oportunidade de conversar com ela a sós algumas vezes, então fui dando umas indiretas sobre isso. Como quando estávamos no posto avançado de Lonezomi Field. Você sabia disso? Você percebeu? Sim, mais ou menos. Bem, não sei o que dizer, disse Kuzaku. Ela provavelmente é do tipo que cede se você insistir um pouco, sabe? Insegura, eu diria. Então, quando eu disse que queria o conselho dela sobre coisas que estavam me preocupando, ela se dispôs a me ouvir. Além disso, eu e a Mary, Sam, nós duas entramos para o grupo depois de todo mundo. Tínhamos isso em comum, então também tinha isso. Eu vejo. Parecia que as coisas estavam indo bem. Tipo, talvez ela tenha uma queda por mim. As coisas estão indo bem, né? Foi o que eu pensei. Era o que você pensava. Exatamente. Era o que eu pensava. Então, é claro que eu tinha que aceitar. Ir atrás de quê? Uma confissão, é claro. Você confessou para ela? Com certeza que sim, disse Kuzaku firmemente. Quer dizer, eu não podia simplesmente deixar as coisas vagas para sempre. Isso não seria bom. Para nenhum de nós. É assim mesmo. É diferente para cada um, disse Kuzaku. Para mim, porém, se vejo uma oportunidade e sinto que a acerta, eu a aproveito. Você a levou para um canto? Perguntou Haruhiro. Afinal, seria uma longa conversa. Isso aconteceu no posto avançado de Lonezomi Field. Aquela vez, antes de voltarmos para a Alterna? Sim. Por que você sabe disso? Ah, naquela vez, você não estava na barraca, né? Estava lá fora assistindo, talvez? Um pouco, sim. Urg, você viu isso, né? Que vergonha. É, foi logo depois disso. Eu fui lá e me declarei para Mary, Sam. Achei que ia funcionar. E tive uma resposta imediata. Imediato? Haruhiro perguntou. Quando se trata desse tipo de coisa, ela é muito direta. Se eu pensar bem, ela sempre manteve limites firmes, sabe? Eu só estava interpretando mal, digamos assim, ou talvez eu estivesse sendo otimista demais. Eu achava que havia um bom clima entre nós duas. E foi mais ou menos assim. Kuzaku abaixou o queixo, balançando a cabeça levemente para os lados. Não. Essa era a sua imitação do Mary? Perguntou Haruhiro. Sim. É bem a cara dela, se me permitem dizer. Afinal, foi uma resposta de uma palavra só. Claro, ela me explicou depois. Foi como se, já que somos camaradas, ela pudesse ser minha amiga, mas nada além disso. Ela não está interessada agora. Não queria distrações. Mary, Sam, ela se desculpou, e isso me fez sentir mal por tê-la colocado nessa situação. Então, eu disse, desculpe por deixar isso constrangedor. Por favor, vamos manter as coisas como sempre foram. E concordamos em fazer isso. Então, Haruhiro disse lentamente. Ele terminou em silêncio. Os dois. Não estão namorando? É isso? Talvez. Haruhiro percebeu que estava afundando. A água chegou ao seu queixo. Depois à sua boca. E então subiu até o nariz. Ei, você vai se afogar? Alertou a si mesmo. Haruhiro. Kuzaku perguntou, preocupado. Ah. Haruhiro se empurrou para fora da água às pressas, evitando o afogamento. Então era assim. Ah, eu entendi. Nossa, eu pensei. Sei lá, que vocês dois iam ficar quietos sobre isso, ou algo assim. Eu estava enganado, né? Se tivesse dado certo, eu planejava contar para todos vocês, disse Kuzaku. Seria estranho manter algo assim em segredo. Tipo, se tivesse gente te espionando pelas costas, não seria meio desagradável? Talvez eu não fique feliz com isso, não, disse Haruhiro. Você tem razão. É uma pena que eu não tenha conseguido fazer meu grande anúncio. Bem, sim. Ah, você está tentando me consolar? Tipo, está tudo bem, cara. Já superei. Quer dizer, claro, eu ainda a amo, e estaria mentindo se dissesse que isso não me incomodou nem um pouco. Mas temos preocupações maiores. Sim, Haruhiro murmurou. Posso viver sem romance. Pelo menos por enquanto. Deixo isso para o Hanta-kun. Embora ele possa estar procurando algo diferente. No caso dele, é algo mais primitivo, quase infantil. Ele é simplesmente honesto consigo mesmo, disse Kuzaku. Gosto disso nele. Eu particularmente não gosto muito disso. Kuzaku riu, esfregando o rosto algumas vezes com suas mãos grandes. Provavelmente ele não tinha superado tanto quanto dizia. Era o que Haruhiro imaginava. Dito isso, o rapaz não precisava de consolo. Kuzaku estava olhando para frente. Como era Haruhiro em comparação? Ele pensou sobre isso. Eu realmente não sei, mas por enquanto talvez eu esteja um pouco aliviado demais. Por que me sinto tão aliviado agora? A Cidade dos Mortos não era apenas maior que a Vila do Poço, mas provavelmente maior que a Alterna também. Devia ser uma cidade enorme antes de ser reduzida a ruínas. Naturalmente, isso significava que muitas pessoas já haviam vivido ali, mais do que alguns milhares. Talvez uma ordem de grandeza maior, dezenas de milhares de pessoas tivessem vivido ali. Havia uma grande estrutura semelhante a um castelo no centro da cidade. Haruhiro a considerou parecida com um castelo, mas bem provavelmente era um castelo mesmo.
Pelo que parecia, o castelo era composto por uma torre principal cercada por outras 8 torres, mas 3 delas haviam desabado completamente e 2 estavam parcialmente destruídas. A torre principal estava praticamente intacta, mas abrir suas portas de metal enferrujadas e entrar exigiria muita coragem. Além disso, como abririam aquelas portas se elas não se moviam nem um pouco com um empurrão ou puxão? Ao contornarem o castelo, encontraram 2 entradas secundárias, mas ainda assim não se convenceram a entrar. Era simplesmente assustador demais. Havia 3 ruas de paralelepípedos que saíam do castelo em direção ao norte, sul e oeste. Cada uma delas tinha uma praça ao longo do caminho. Essas ruas principais e praças estavam estranhamente vazias e raramente se viam mortos por perto. Em outras palavras, as ruas principais e as praças eram relativamente seguras. Na zona norte da cidade, muitos edifícios estavam parcialmente destruídos ou quase completamente em ruínas. Além disso, quanto mais perto do Rio Morno, maiores eram os danos sofridos pelas construções. Ao sul do castelo, as ruas estavam praticamente intactas. No bairro sudoeste, em particular, o lugar parecia bastante habitável, não fosse a presença dos mortos. Contudo, sendo realista, não havia a menor chance de o grupo sobreviver ali. Se encontrassem um prédio relativamente sólido, era seguro presumir que havia um morto-vivo dentro. Parecia que eles também precisavam descansar, e o grupo ocasionalmente avistava mortos-vivos dormindo nos becos ou atrás dos escombros. No entanto, os mortos-vivos acordavam ao menor ruído, então era difícil atacá-los enquanto dormiam. O que faziam os mortos dentro daqueles prédios? Eles não sabiam ao certo, mas mesmo que estivessem dormindo, o menor ruído os despertava. Então, atacavam os intrusos com ferocidade. Se o grupo não quisesse nenhuma surpresa desagradável, era melhor ficar longe dos prédios da Cidade dos Mortos. A névoa do Rio Morno pairava densa sobre a metade leste da cidade, tornando a visibilidade extremamente precária. Por isso, Haruhiro e os outros rondavam a metade oeste da cidade, à procura de mortos. Em particular, os restos do mercado no bairro noroeste, ou distrito dos armazéns, onde havia vestígios de uma fileira de grandes edifícios que se assemelhavam a armazéns, constituíam bons alvos. Parecia haver um sistema de classes, ou melhor, algum tipo de hierarquia, também entre os mortos. O quarteirão nordeste só tinha mortos fracos, com o quarteirão noroeste sendo o próximo nível acima, seguido pelo quarteirão sudeste e, finalmente, o quarteirão sudoeste. Seus números seguiam a tendência oposta, com os mortos sendo mais numerosos no quarteirão sudoeste, com números decrescentes no quarteirão sudeste, no quarteirão noroeste e, finalmente, no quarteirão nordeste. Para canibais como os mortos, as áreas mais densamente povoadas facilitavam a busca por presas. Isso significava que havia muita competição por elas. Era a lei da sobrevivência do mais forte, então talvez apenas os mortos mais fortes sobrevivessem. Os fracos, porém, tinham seus próprios métodos de luta. Se conhecessem seus limites e buscassem presas que pudessem derrotar, os mortos de nível mais baixo chegariam ao quadrante nordeste. Lá, encontrariam apenas fracos como eles. Ao se alimentarem e devorarem os fracos, sua confiança aumentaria. Insatisfeitos com a falta de presas, seguiriam para o quadrante noroeste. Se sobrevivessem lá, partiriam para o quadrante sudeste. Por fim, chegariam ao quadrante sudoeste, onde os mortos experientes se reuniam, lutavam e se alimentavam. Haruhiro e os outros fizeram o possível para evitar o distrito sudoeste. Estava infestado de mortos-vivos a um ponto ridículo, e a forma como lutavam era feroz, ou melhor, extrema. Aqueles mortos-vivos usavam qualquer coisa que estivesse ao alcance como arma de arremesso e tinham uma predileção por ataques furtivos. Tentavam eliminar o alvo com um único golpe e se falhassem fugiam. Os poderosos mortos-vivos do distrito sudoeste eram em geral muito astutos. É claro que também havia mortos poderosos, tão ferozes que se destacavam dos demais. Certa vez, eles viram um poderoso morto se alimentando à distância. Era uma coisa completamente insana. Parecia um leão em pé sobre as patas traseiras, com cerca de 3 a 3,5 metros de altura. Ele desferiu um soco em um poderoso morto, semelhante a um urso, que era maior do que ele, derrubando-o com uma sequência de 2 chutes. E então ergueu seu corpo enorme com facilidade. No instante seguinte, Haruhiro duvidou do que via. O leão poderoso e morto partiu o urso poderoso e morto ao meio com facilidade. Quão forte ele era! Enquanto se banhava em uma chuva de sangue, tremia com um deleite inconfundível e ria alto. Era mais do que apenas aterrorizante. Se alguém se aproximasse, seria morto instantaneamente. Era bem provável que os matasse mesmo que não o fizessem. Sendo assim, o quadrante sudoeste da cidade era perigoso demais. Os mortos do quadrante sudeste também eram. Eles surgiam sorrateiramente na névoa densa, tornando-os bem desagradáveis de enfrentar. E havia poucos mortos no quadrante nordeste. Portanto, decidiu-se que o quadrante noroeste era o ideal. Sinceramente, o bairro noroeste da Cidade dos Mortos não poderia ter sido mais perfeito para Haruhiro e o grupo. Seria justo chamá-lo de terreno de caça ideal. Primeiro, ele eliminou sua presença com esconder-se. Segundo, ele se moveu com sua presença eliminada usando balançar. Terceiro, ele utilizou todos os seus sentidos para detectar a presença de outros com sentir. Utilizando ao máximo a arte secreta dos ladrões, a furtividade, Haruhiro avançou como uma sombra. Enquanto usava o stealth, os joelhos e cotovelos de Haruhiro nunca ficavam rígidos. Eles sempre se flexionavam suavemente. Ele abaixava os quadris, arqueava as costas e não deixava o pescoço enrijecer. Estava pronto para reagir a qualquer tipo de choque a qualquer momento. Mantinha uma postura que lhe permitia respirar enquanto seus pés avançavam sem hesitação. Em vez de concentrar sua atenção em um único ponto, Haruhiro observou a imagem como um todo. Sentia como se seus olhos tivessem sido retraídos para o fundo do crânio. Na verdade, ele usava movimentos oculares e leves giros de cabeça para expandir seu campo de visão.
Se feito corretamente, ele conseguia até mesmo enxergar atrás de si, onde não deveria ser possível. Ele não ouvia apenas com os ouvidos. Sentia o som com todo o corpo. Transformava o corpo inteiro num sensor e com ele captava não só o som, mas todos os estímulos, todas as formas de mudança. Ele avistou um morto com a cabeça para fora dos restos de um prédio no distrito dos armazéns, olhando para a esquerda e para a direita. Deveríamos atacar juntos, pensou Haruhiro. Era comum um morto no quarteirão noroeste fugir assim que percebesse estar em desvantagem. Especialmente um morto como este, que tinha quase o tamanho de Hanta. Usava um capacete e uma armadura leve e carregava uma arma curta parecida com uma alabarda, mas havia algo nele que parecia assustado e hesitante. Não parecia muito forte. Isso não garantia que fosse fraco, mas parecia que poderia fugir, então Haruhiro decidiu flanqueá-lo. Se conseguisse finalizá-lo, ótimo. Se não parecesse capaz, poderia persegui-lo até onde seus companheiros o aguardavam. Hanta foi o único que se opôs a esse plano. Isso significava que eles iriam levá-lo adiante. Então, naquele momento, Haruhiro estava se aproximando das costas do morto. Estava a menos de 10 metros de distância. 8 metros. Não, mesmo enquanto pensava em tudo isso, Haruhiro ainda estava se movendo, então já estava a cerca de 7 metros de distância. 6 metros. Se ele dissesse que não sentia a menor tensão, estaria mentindo. Mas quando tinha as costas do seu alvo à vista, sentia uma estranha calma. Talvez fosse parte da sua natureza de ladrão. Ou talvez fosse apenas o Haruhiro. Ele costumava observar as costas das criaturas vivas. Mesmo em situações mais tensas, quando não podia se dar ao luxo de observá-las com calma, as costas delas forneciam a Haruhiro muitas informações. O mais fácil de entender era se eles eram mentirosos ou não. Ou, para usar outra expressão, se eram honestos ou desonestos. Eram ingênuos ou ardilosos? Eram confiáveis ou não? Este morto era um mentiroso e desonesto, do tipo traiçoeiro que tentava atrair seus oponentes para armadilhas. Haruhiro percebeu isso pela maneira como ele se inclinava pela postura distorcida. Mas o morto também era superficial. Contava mentiras óbvias. Confiava no seu faro para detectar presas tolas que ainda assim cairiam em seus truques. Se não acreditasse que poderia vencer, não hesitaria um instante antes de fugir. Desculpe, pensou Haruhiro, mas não vou deixar você fazer isso. Ele desembainhou silenciosamente sua espada curta. A bainha estava bem lubrificada e conservada. Faltavam apenas 3, 2, 1 passo. Ele não podia se permitir pensar que algum daqueles passos fosse especial. Se lhes desse importância excessiva, seu alvo o notaria. Eis o segredo, Bárbara Sensei lhe dissera certa vez. Quando se trata de se esconder, roubar ou matar, você faz tudo da mesma maneira. Neste mundo e em qualquer mundo nada é especial. Você não pode achar que as coisas são interessantes ou entediantes. Você faz tudo da mesma maneira, sem nenhum apego particular. Não consigo fazer isso, Bárbara Sensei, ele reclamou. Mas o misterioso era que quando tudo corria bem, às vezes ele conseguia fazer essas coisas como se fossem todas iguais. Haruhiro aproximou-se do cadáver por trás, como se estivesse debruçado sobre ele, e então envolveu sua cabeça com o braço esquerdo. Com um golpe de costas, cravou sua espada curta no pescoço da vítima, depois o golpeou com força, torcendo todo o corpo para quebrar o pescoço. Se ele soltasse um suspiro de alívio aqui, Bárbara Sensei o repreenderia. Não, ela não apenas gritaria com ele, ela o faria tropeçar, imobilizaria suas articulações e o faria desmaiar de agonia. Faça todos do mesmo jeito. Quantas vezes eu tenho que te dizer isso para você entender, velho gato? Aquele caminho era precário. Era o tipo de ladeira íngreme onde, se ele baixasse a guarda, não apenas pararia, como rolaria de volta a ladeira abaixo. Ele não sabia se algum dia voltaria a ver Bárbara Sensei, mas os ensinamentos de sua mestra ainda viviam dentro dele. Provavelmente. Não, definitivamente. Ele ainda estava perseverando por aquela estrada íngreme e estreita, não é? Sim, o caminho do ladrão. Ei, eu sou um, Haruhiro chamou. Enquanto chamava seus companheiros, Haruhiro pensou que talvez estivesse agindo de forma um pouco estranha. Será que estou me deixando levar? As coisas estão indo muito bem com os mortos do Distrito Noroeste. Essa área de caça é lucrativa demais. Posso me esforçar como líder do grupo e, ao mesmo tempo, seguir em frente como ladrão, mesmo que esteja fazendo tudo da mesma maneira. Posso ver por esse lado também. Aliás, estou fazendo tudo da mesma maneira. Mas, de alguma forma, isso me assusta. Tudo está indo bem demais. A vida não deveria ser assim, né? Ei, para o Pirorinozuki. Hanta pulou na frente e começou a atacar o morto caído. Derrotar um sozinho é demais para uma pulga insignificante como você. Kerry, Zodiac-kun interrompeu. Falar como humano é demais para você, Hanta. Kerry, não, Zodiac-kun, eu sou humano de verdade, entendeu? Quer dizer, eu sou um homem humano respeitável, ok? Logo atrás de Hanta e Zodiac-kun, Yumi, Shihoru, Mary e Kuzaku chegaram. Todos pararam e se afastaram dele. Hanta olhou para Yumi e os outros. O que foi, pessoal? O que houve? Minha aura é excessivamente respeitável, especial e madura intimida vocês? Maduro? Shihoru zombou como se a ideia fosse ridícula. Como? Respeitável? Yumi franziu a testa, fez beicinho e deu de ombros, fingindo não se importar. Como assim? Mary balançou a cabeça. Se você o chama de infantil, eu sentiria pena de crianças de verdade. Vocês estão todos em sincronia, hein? Perfeitamente, aliás. Vocês são um trio. Que tipo de trio vocês são, hein? Hanta gritou para eles enquanto vasculhava os pertences do falecido. Bom, por mim tudo bem. Digam o que quiserem. Afinal, eu tenho minha alma gêmea, Zodiac-kun. Hein? Agora mesmo. Kozaku apontou para cima da cabeça de Hanta. Desapareceu, cara. Haruhiro ficou surpreso com isso. Uau, Zodiac-kun. Você aprendeu um truque desse só para perturbar o Hanta. Ele não.
Hanta pulou de pé e se virou para Haruhiro. Nenhum de vocês entendeu, tá bom? O Zodíaco não está fazendo isso para me perturbar, nem nada do tipo. Ele faz isso como uma forma de demonstrar seu amor. O que você quer dizer com ele? Perguntou Haruhiro. Sinceramente, vocês dois parecem meio distantes. Não. Não há distância entre nós. Eu e o Zodíaco-kun somos muito próximos. Sempre estaremos apaixonados. Seu bobinho. Entendi. Já entendi, então continuem saqueando, ok? Vocês gostam disso, não é? Não. Odeio isso. Faça você mesmo, seu idiota. Ah, é? Bom, então eu farei isso. Idiota. É óbvio que eu vou fazer isso. Como se eu fosse deixar você lidar com isso, Paru-Piro. Eu vou fazer tudo. Não se esqueça disso, Paru-Paru. O que é um Paru-Paru? Paru, Hanta gargalhou. Houve momentos em que Haruhiro realmente quis matar esse verme, e lixo, mas ele não o fez. Hanta voltou ao trabalho, encontrando 2 moedas de tamanho médio e 3 pequenas. Havia também um anel na mão esquerda do morto. Pensaram que poderiam vendê-lo, então decidiram levá-lo também. Eventualmente, outro morto apareceria e limparia o corpo para eles. Bem, na verdade, o comeria para ser franco, mas eles poderiam simplesmente deixá-lo ali. Vamos para o próximo, disse Haruhiro. Quando o trabalho deles estava concluído, o melhor era seguir em frente. Seus companheiros também sabiam disso, então até Hanta fez o que Haruhiro mandou sem reclamar. Eles partiram rapidamente em busca do próximo alvo. Precisavam retornar à Vila do Poço antes que as chamas se apagassem, então não podiam perder tempo. Não estamos perdendo tempo, pensou Haruhiro. Quando as coisas estão indo bem, honestamente, tudo parece correr bem, embora os bons tempos não durem para sempre. Não se deixe levar, Haruhiro tinha que se lembrar várias vezes ao dia. Fique alerta. Deve haver armadilhas nos esperando em todos os lugares. Isso é apenas uma coincidência. Não vai durar. Não sabemos como será o amanhã. Não, mesmo hoje, agora mesmo, a desgraça pode estar a caminho. Alguém, talvez até eu, pode cometer um erro terrível. Seus olhares encontraram os de Mary. Por algum motivo, Mary sorriu para ele. Está tudo indo bem, né? Haruhiro pensou. Não. O que eu estou pensando? Não. Não estou pensando em nada. Não é que eu não esteja pensando, é só que não estou pensando nisso, ou naquilo, ou em qualquer coisa específica sobre o Mary. Não pretendo pensar em nada, mas não consigo deixar de pensar nela. É culpa do Kuzaku. Claro, o Kozaku não fez nada de errado. Não é isso. É só o fato de o Kuzaku ter se aberto comigo que desencadeou tudo, só isso. Haruhiro era, obviamente, o líder do grupo, então era errado da parte dele ter sentimentos únicos ou especiais desse tipo por um membro do grupo como Mary. Provavelmente não era uma coisa boa. Ou é assim que parece? Certo, deve ser isso mesmo, né? Mas Akira-san e Miu eram casados, lembrou a si mesmo. Era um romance entre membros do mesmo partido. Havia também Gog e Kaio. Aqueles dois até tinham um filho adotivo. Ao refletir um pouco, Haruhiro começou a sentir que depois de terem passado por tanto perigo juntos, era perfeitamente natural que esse tipo de sentimento surgisse entre eles e que formassem um laço forte. Além disso, quando pensava em um relacionamento com alguém de fora do grupo, não lhe parecia realista. Na verdade, não lhe parecia realista de forma alguma. Bem, havia pessoas como Mimoren, mas ele não tinha sentimentos românticos por ela, e talvez nunca mais se encontrassem. Nesse caso, não, o que estou pensando? Nesse caso, nada. Talvez eu esteja ficando um pouco eufórico demais? Preciso me concentrar seriamente, diligentemente e com seriedade no meu trabalho como líder, porque sou desajeitado. Sinceramente, não sou bom nisso. Fazer isso e aquilo ao mesmo tempo é demais para mim. Se eu não me concentrar em uma coisa só, minha cabeça fica toda confusa. Haruhiro parou em uma rua estreita no distrito dos armazéns. Haruhiro, o ladrão, assumiu a liderança. Kuzaku estava pronto para intervir se necessário. Atrás deles vinha Yumi. Mary estava em algum lugar onde pudesse proteger Shihoru, e Hanta fechava a retaguarda. Essa era a formação básica deles para explorar a Cidade dos Mortos. Haruhiro. Kozaku já tinha sua espada longa e seu escudo em mãos. Miau? Yumi soltou um som estranho, olhando ao redor. O quê? Hanta se virou para olhar para trás. Shihoru inspirou profundamente e encolheu-se. Mary imediatamente se posicionou para proteger Shihoru, abaixando a postura. Mary era extremamente galante em momentos como esse. Era um fato inegável, mas ele não tinha tempo para admirá-la. O sangue sumiu instantaneamente do rosto de Haruhiro. Ele mesmo nem sabia como tinha conseguido reagir. De qualquer forma, lançou-se para frente. Antes que pudesse rolar, ouviu um objeto enorme impactando o chão bem atrás dele e sentiu uma onda de choque. Corram! Gritou Haruhiro sem verificar o que era. De onde tinha vindo? Do céu? Bem, os prédios ao redor estavam relativamente intactos. Devia estar à espreita em algum telhado próximo, mirando em Haruhiro e nos outros. Haruhiro e os outros, ou apenas Haruhiro, estava vindo em sua direção, avançando para cima dele. Assustador! Haruhiro correu, disparou a toda velocidade, contornando a esquina. A única coisa que sabia sobre seu inimigo era que estava morto e era bem grande, mas imaginou que com seu tamanho, talvez não conseguisse fazer curvas fechadas? Essa era a esperança. Exatamente como ele havia previsto, o carro não conseguiu virar repentinamente e fez uma curva mais aberta. Isso criou alguma distância entre eles, permitindo que Haruhiro desse uma olhada em seu perseguidor, ainda que não fosse uma visão muito boa. Puxa, pensou ele. Parece mesmo um leão. Eu tinha essa impressão, mas parece mesmo um leão. Parece um leão em pé sobre as patas traseiras. É o que parece. Mas ele é um pouco, não, muito menor do que o leão que vimos aquela vez, não é? Talvez pareça assim só porque eu quero pensar assim.
Não, sério, ele é pequeno, né? Se aquele fosse o poderoso morto que parecia um leão, Haruhiro já estaria morto há muito tempo. Era realmente assustador. Ele sentiu como se seu estômago fosse saltar pela garganta, de tão absurdamente assustador que era. Mas não escaparia tão ileso se o que estava atrás dele fosse o verdadeiro. Se fosse, Haruhiro provavelmente estaria encolhido, incapaz de se mover até ser devorado. Esse era o nível de loucura daquele poderoso leão morto. Este não era tão ruim. Haruhiro entrou num beco e saltou para dentro de um prédio através de uma parede que desabava. O que estariam fazendo seus companheiros? Teriam conseguido escapar ilesos? Haruhiro não acreditava que fossem cruéis o suficiente para abandoná-lo. Acho que eles não fugiriam. Provavelmente não fugiriam. Tenho certeza de que não fugiriam de mim. Aquele leão morto, provavelmente não tão poderoso, perseguia Haruhiro diligentemente. Haruhiro saiu do prédio pela entrada. O leão morto saltou atrás dele. Ele não conseguiu escapar. Aquela coisa devia ser mais rápida que ele. Haruhiro. Ele ouviu a voz de Hanta. Ainda assim, estou surpreso por ter conseguido desviar da primeira vez que aquela coisa pulou em mim, pensou Haruhiro enquanto rolava para dentro de outro prédio grande. Tinha 2 andares. Havia escadas. Ele subiu correndo. Eram de madeira. Escadas frágeis. Elas cederam, e seu pé quase ficou preso. Ele não se importou. Subiu os degraus de 2 em 2 e continuou subindo. O leão morto destruiu a escada ao tentar subir e, em seguida, soltou um rugido. Haruhiro chegou ao 2º andar. Havia uma janela. Ele conseguia ver lá fora. Hanta estava lá. Kuzaku estava lá. Yumi, Shihoru e Mary também. Eles estavam correndo naquela direção. Nenhum deles ainda tinha notado Haruhiro no 2º andar. Haruhiro debruçou-se na janela. Fujam. Vamos, fujam. O quê? Hanta olhou para Haruhiro e imediatamente acenou para ele. Cara, desce logo. É lá dentro também, né? Haruhiro não conseguiu argumentar. O leão morto ainda tentava subir para o 2º andar. Mesmo que a escada tivesse desabado completamente, ele acabaria chegando lá. Hanta estava certo. Pela primeira vez, Haruhiro não pulou da janela. Ele não tinha essa coragem. Ele se posicionou com as pernas de cada lado do batente da janela, segurou firmemente com as mãos e se pendurou. Daquela posição, ele se soltou. Não sentiu muito impacto ao tocar o chão, suas pernas ficaram apenas um pouco dormentes. Vamos embora daqui, seus idiotas. Hanta já tinha começado a correr. Quem você está chamando de bobão? Yumi gritou atrás dele enquanto corria. Eu não disse isso, seu monstrinho de peitinhos. Ei, meninas, se vocês ficarem perto desse monstro, seus peitos vão murchar e virar peitinhos miseráveis como os dela. Você é o pior, seu monstro vil, murmurou Shihoru ao alcançar Yumi. Se eu sou o pior, isso me torna o número 1, hein? Urra, Gahara. Eu respeito isso. Kuzaku saiu correndo com sua armadura fazendo barulho. Não, vá até o fim e me adore. Estou oferecendo uma dádiva incrível. Você pode se tornar 1000 vezes mais erótico. Guaxa é ele. Isso não é uma vantagem. É uma desvantagem da qual você nunca se recuperará. Haruhiro forçou suas pernas ligeiramente dormentes a continuar e alcançou seus companheiros. Mary gritou para ele. Sim? Por isso, agora mesmo. Agora mesmo? Mary fez uma pausa dramática. Não, talvez não uma pausa dramática, mas ela não disse a próxima parte por um tempo. Enquanto eles discutiam, o leão morto colocou a cabeça para fora da janela do 2º andar e rugiu. Haruhiro se obrigou a acelerar, alcançando Mary e virando a esquina. Quase exatamente naquele instante, ela lhe deu um tapa forte no ombro, assustando-o. Você receberá uma penalidade. O que isso significava? Parecia que ele entendia, mas ao mesmo tempo parecia que não. Mary não conseguia olhar nos olhos dele. Ela estava brava? Ou estava envergonhada? Pode ter sido ambos. Eles poderiam se deparar com uma crise de vida ou morte em qualquer lugar. Um passo em falso seria uma catástrofe. Inúmeras vezes isso aconteceu. Seria até justo dizer que era algo cotidiano. Haruhiro estava deitado, olhando para a fogueira, envolto em um cobertor feito de um material misterioso que ele havia comprado do ovo achatado com braços que era dono da loja de roupas e bolsas. E usando sua mochila como travesseiro, ele estava bem confortável. Ele estava cansado e começando a cochilar, mas ainda não completamente adormecido. Esse estado intermediário não era tão ruim. Era um luxo que ele podia desfrutar. Um luxo que ele não poderia saborear sem antes garantir sua segurança. Seus camaradas já estavam todos dormindo. Enquanto os ouvia respirando superficialmente ou roncando, pensou consigo mesmo. Conseguimos passar por mais um dia. Que bom. Deixando tudo de lado, é incrível ter um amanhã. Yumi e Mary dormiam abraçadas, entrelaçadas. Parecia que quando Yumi adormecia, ela se aconchegava em qualquer pessoa por perto. Como se ansiasse pelo calor de outra pessoa, talvez. Mary não parecia se importar. Esta noite, porém, Shihoru estava um pouco distante das duas. De repente, Shihoru se levantou. Haruhiro-kun, você está acordado? Haruhiro se ergueu um pouco, apoiando-se nos cotovelos. Sim. Há algo que eu gostaria de conversar com você. Tudo bem? Você quer conversar? Claro. Sim, é claro que podemos conversar. Seria um pouco estranho fazer isso onde estavam. Então caminharam um pouco ao longo do fosso da Vila do Poço e depois se agacharam lado a lado. Então, o que houve? Perguntou Haruhiro. Sabe, é meio estranho ficar agachado assim. Sim, talvez. Há 2 coisas. A primeira é sobre o que aconteceu durante o dia. Shihoru parou, como se fosse difícil falar sobre isso. Talvez não seja da minha conta dizer isso, mas sabe, isso tem me incomodado bastante. Claro, disse Haruhiro. Vou te ouvir. Fale comigo. Haruhiro, acho que você não se valoriza o suficiente. Será que eu? Hein? É assim que parece? Sim, disse Shihoru. Se chegasse a esse ponto, você tentaria se sacrificar, não é? Talvez? Mas não pretendo fazer isso.
Sabe, eu queria que você parasse com isso. Shihoru olhou para baixo, com os ombros tremendo. Me desculpe, eu nem sei se deveria estar dizendo isso, mas me lembra do Manato. Eu não quero que você morra. É, Haruhiro esfregou a testa. Bem, eu também não quero morrer. Estou falando sério. Então, cuide-se melhor, por favor. Não é que eu não me valorize. Haruhiro apertou os cantos internos dos olhos. Precisava pressioná-los com força. Era assim que se sentia. Provavelmente, eu só valorizo mais os outros. Quer dizer, sem vocês eu não conseguiria fazer nada. Tipo, a motivação para continuar vivendo? Acho que não conseguiria encontrar. Então, se por exemplo eu tivesse que escolher entre você e eu, provavelmente escolheria ajudar você a sobreviver. Não que eu fizesse isso de propósito. Seria instintivo, eu acho. Uma decisão impulsiva. Se ao menos um de nós pudesse sobreviver. Haruhiro-kun, eu preferiria que fosse você. É um verdadeiro dilema, não é? Disse Haruhiro. E se fosse entre você e o Hanta-kun, qual você escolheria? Hanta respondeu Haruhiro sem hesitar, mas logo em seguida ficou surpreso. Nossa, sério? Estamos falando do Hanta. Não sei se gosto disso. Estou feliz. Por quê? Você é nosso líder, disse Shihoru. Nosso camarada e amigo. Você está me fazendo querer pular no fosso agora mesmo. Shihoru riu e Haruhiro também pôde rir. Ele estava feliz por Shihoru ser seu camarada e seu amigo. Ele sentia isso do fundo do coração. Então, qual era a outra coisa? Perguntou Haruhiro. A segunda coisa era, Shihoru fechou os olhos, colocou a mão sobre o peito e respirou fundo. O que ela estava tentando fazer? Shihoru estava tentando fazer alguma coisa. Pelo menos era isso que ele podia perceber. O ar estava tenso. Haruhiro prendeu a respiração e esperou. Shihoru abriu os olhos. Elementais, venham. Uau! Haruhiro caiu para trás, sentado surpreso. Bem em frente ao rosto de Shihoru, havia uma espécie de vórtice giratório. Era pequeno. Ele não diria que era do tamanho de uma ervilha, mas sim do tamanho de um polegar. Não tinha nada que ele pudesse chamar de forma concreta. Havia um vórtice giratório ali, então ele sabia que algo devia estar ali. Shihoru estendeu a mão direita e a deixou repousar na palma da mão. Flutue, ordenou Shihoru, e flutuou. Caia, disse ela, e desceu de volta para a palma da mão dela. Shihoru repetiu esse processo de subir e descer várias vezes, com um grau de concentração que seria visivelmente bizarro, mesmo à primeira vista. Não seria exagero chamá-la de possuída. Shihoru rangia os dentes. Seus olhos não piscavam. Seus cabelos balançavam inquietos. Enquanto a observava, Haruhiro sentiu um arrepio na espinha. Solte, disse Shihoru, forçando a palavra a sair. A coisa de repente emitiu ruídos estranhos e começou a mudar. Como se estivesse sendo empurrada por dentro, ela saiu. Uma coisa roxa escura, algo entre uma luz e uma névoa, apareceu. Não, ela estava lutando para aparecer. Estava tentando nascer. Era o que parecia. Isso porque, dependendo do ângulo de visão, tinha formato de estrela, ou até mesmo de humano, e parecia estar chutando e se debatendo com as pernas e os braços. Mas então, de repente, ficou sem forças, e desapareceu num estalo. Não deu certo. Shihoru deixou os ombros caírem, desapontada. Já tentei várias vezes, mas, simplesmente não consigo fazer funcionar. Para trabalhar? O que Haruhiro esfregou a garganta. Tentou engolir, mas sua boca estava seca. O que você fez? Shihoru. Foi magia? Não, mas não houve nenhum encantamento. Você também não desenhou sigilos elementais. O que o Sr. Gog disse? Você se lembra? Ele disse, libertamos um elemental e depois ativamos um poder alternativo. Eles não vão te ensinar essas coisas na guilda. A Haruhiro disse. Vagamente, mas sim. Tenho pensado nisso desde então, disse Shihoru. Na guilda, aprendemos que existem elementais no mundo, criaturas mágicas que normalmente não podemos ver com nossos olhos. Pode-se dizer que o que aprendi a fazer lá foi domar esses elementais e usar magia subordinando-os à minha vontade. Sinceramente, duvido que eu realmente entenda, mas continue. Já faz algum tempo que tenho dúvidas sobre uma coisa. O que é isso? Mesmo em um calor escaldante, você pode invocar elementais de gelo e usar magia de gelo canon, disse Shihoru. Mesmo no meio do dia, isso não afeta sua capacidade de usar magia das sombras dar. Então, os elementais são apenas elementais. E o mundo real? O mundo material? O calor nele? E tipo, a luz, as sombras e essas coisas também? Eles não interagem diretamente com isso. É isso? Mais ou menos. Mas o problema é que, com magia, você pode congelar coisas, fazê-las explodir e muito mais, disse Shihoru. Então, eu me perguntei se não seria o caso de elas não interagirem de forma alguma. Talvez. Achei isso estranho. Desculpe. Não tenho certeza se consigo acompanhar isso, mas... Então, o que você acabou de fazer não foi mágica. É isso? Tentei trabalhar com a teoria de que elementais são apenas elementais, disse Shihoru. Arvi Canon Faus, Dar. Pensei que talvez esses fossem apenas nomes que os humanos inventaram, e não a verdadeira forma dos elementais. Essa era a impressão que eu tinha deles. Magia que eles não te ensinam na guilda, né? Quero me aprimorar no uso da magia, disse Shihoru. Todos estão sempre me protegendo, então quero poder emprestar minha força a eles. Não, você já é forte, sabia? Não o suficiente, eu acho. Mas quer dizer, não existe guilda neste lugar, certo? Não, disse Haruhiro. Nem pensar. Se eu não consigo aprender novas magias, novos poderes sem que me ensinem, eu não consigo mudar. Então, eu queria fazer algo a respeito por conta própria. Você é incrível. Foi a única coisa que Haruhiro conseguiu pensar para dizer. Shihoru era realmente incrível. Haruhiro ficou comovido. Se a professora Bárbara não estiver aqui, terei que bolar algo novo por conta própria.
Houve alguma vez em que ele tivesse pensado nisso? Nunca lhe passou pela cabeça. Mas Shihoru baixou a cabeça, franzindo a testa. Há algo nisso que me preocupa. Me deixa desconfortável, digamos assim. De certa forma, é como rejeitar a maneira como usei magia até agora. Acho que isso também pode afetar a magia que aprendi na guilda. Então, você ainda não decidiu se deve continuar insistindo nisso, é isso? Certo. Vai ficar tudo bem, assegurou-lhe ele. Quer dizer, não que eu saiba, mas mesmo assim, Haruhiro não era mago. Mesmo que fosse, não tinha certeza se conseguiria lhe dizer algo concreto. Talvez fosse irresponsável tranquilizá-la tão facilmente. Ainda assim, ele queria incentivá-la, sabe? Queria apoiar Shihoru, que estava se esforçando tanto. Achava que devia, e não era como se não pudesse ajudar. Olha, se alguma coisa der errado, eu estarei lá para te apoiar, disse Haruhiro. Todos nós estaremos. Vai ficar tudo bem. Quer dizer, ter um objetivo pode te motivar. Tenho certeza de que isso também influencia. Afinal, essa seria a sua magia original, não é? Quero ver. Tenho certeza de que seria bom para o grupo também. Obrigado. Não. Eu é que deveria te agradecer. Recuperei minhas energias. Não sei se é mágica, mas daqui para frente, se surgir alguma coisa, vamos conversar, ok? Se você estiver disposto a conversar comigo, estarei todo ouvidos. Sim, disse Shihoru. Farei isso. Você vai? Magia que eles não ensinam na guilda, né? Aposto que não se limita à magia. Vou pensar um pouco sobre isso também. Você é um bom líder, disse Shihoru. Você é Haruhiro-kun. Shihoru deu-lhe um sorriso incomum. Você é o melhor líder que poderíamos pedir, sabia? Haruhiro não conseguiu conter o sorriso, então cobriu a metade inferior do rosto com uma das mãos. Prepare com isso, quer? Você vai me dar uma impressão errada. Isso não aconteceria, né? Não com você, Haruhiro-kun. Você acha? Sei lá. Estou tentando evitar que isso aconteça. Estou tomando cuidado com isso, sinceramente. Tipo, às vezes eu me deixo levar. Porque é assustador. É por isso que podemos confiar em você. Você está tentando me matar de tanto elogio? Perguntou Haruhiro. Parece que sim, sabia? Você está me fazendo cócegas. Desculpe. Shihoru olhou para o fosso, respirando fundo. É que, eu queria te contar o que estava pensando. Preciso me expressar o máximo possível. Não quero ficar com arrependimentos de novo. Haruhiro subitamente se viu incapaz de falar. Ele queria concordar com ela, então assentiu com a cabeça. Lado a lado, à beira do fosso, por um breve instante, permaneceram agachados em silêncio. É meio misterioso, pensou ele. Esse silêncio não é nada constrangedor. É porque é a Shihoru, né? Se eu estivesse com a Mary, talvez não fosse assim. Foi então que aconteceu. Haruhiro-kun, você gosta de Mary? Ele cambaleou para frente, quase caindo no fosso. Depois disso, obviamente, Haruhiro negou veementemente as suspeitas dela. Acontece que Shihoru não tinha muitos motivos para acreditar que ele tivesse feito isso, e pareceu aceitar quando ele disse que não. Mas Haruhiro teria que ter cuidado para não fazer nada que pudesse gerar mal-entendidos no futuro. Um mal-entendido? Pensou ele. Será mesmo? Fico pensando. Estou morrendo. Está doendo muito, gritou Hanta enquanto usava o salto para ficar na frente do inimigo. Claramente, nosso 49º dia está amaldiçoado. O inimigo tentou se virar em direção a Hanta. No entanto, com excelente sincronia, Kuzaku avançou com seu escudo recém-adquirido à sua frente, impedindo de fazê-lo. Grai, gritou Kuzaku. NGH. Hanta brandiu a espada negra que comprará do ferreiro contra o flanco do inimigo. É claro, eu quis dizer que ela está amaldiçoada para você, camarada. Enquanto o leão morto tossia e cuspia sangue de sua boca terrível, ele envolveu Hanta com o braço esquerdo. Kuzaku estava atrapalhando o movimento do braço direito, impedindo de se mover como desejava. Kuzaku não apenas interferia em seus movimentos, ele também gritava e cravava sua espada em suas entranhas. Yumi soltou a corda do arco. Sua flecha voou. Atingiu o morto na testa. Boa! Haruhiro queria parabenizá-la, mas Yumi exclamou consternada, miau. Ela devia estar mirando nos olhos, mas errou. Mesmo assim, não tinha errado por muito. Haruhiro manteve a calma enquanto se agarrava às costas da criatura, cravando sua espada curta no pescoço do morto. Sua crina espessa e rígida atrapalhava. Ele recuou a espada e tentou novamente não. Ele sentiu. Seu corpo estava repleto de uma força anormal. Haruhiro soltou e saltou para longe. Afaste-se disso por enquanto. Tá bom, gritou Kuzaku. Droga, gritou Hanta. Kuzaku e Hanta obedeceram imediatamente à ordem de Haruhiro e recuaram. Nesse instante, o leão morto soltou um rugido verdadeiramente arrepiante. Era um som tão alto que parecia agarrar todos que o ouviam pelas entranhas, perturbando-os por dentro. Mesmo que estivessem preparados, teria sido brutal. Deu vontade de tapar os ouvidos e gritar, por favor, pare. De fato, Haruhiro, Kuzaku, Hanta e Yumi estremeceram. Até mesmo Zodiac-kun, que flutuava por perto sem fazer nada, se encolheu. Mary também, mas Shihoru, que estava ao lado dela com a mente concentrada, foi a única que não se assustou. Escuridão, gritou Shihoru. Quando Shihoru pronunciou aquele nome, a coisa pareceu sair de uma porta que se abriu de um mundo invisível. Os longos fios escuros se retorceram em espiral e assumiram uma forma específica. Era como uma pessoa, exatamente do tamanho da palma da mão de um humano. Escuridão do tamanho da palma da mão. Era um elemental. Após muitas tentativas e erros, Shihoru finalmente se decidiu por essa forma. Se você perguntasse a ela sobre isso, Shihoru diria que ainda era um trabalho em andamento e que ele precisava de uma forma verdadeira, mais apropriada para si. De qualquer forma, Dark havia se apegado a Shihoru. Era assim que Haruhiro via. Afinal, Dark apareceu ao lado do rosto de Shihoru e sentou-se em seu ombro. E não era só isso.
Quando Shihoru deu a ordem, Dark obedeceu. Ele voou do ombro de Shihoru com um grito misterioso, ou talvez apenas um ruído, enquanto se lançava em direção ao leão morto. Dark atingiu o leão morto no peito. Não houve impacto. Ele foi sugado para dentro do corpo do animal. Será que aquilo fez alguma coisa? O que Dark havia provocado? Não estava totalmente claro. Mas, de qualquer forma, o leão morto gemeu e se curvou como se tivesse levado um soco certeiro no plexo solar, depois caiu de joelhos. Dark estava surtindo efeito nele. Antes que Haruhiro pudesse gritar, agora. Hanta já estava avançando com o salto. Ele desenhou um 8 com sua lâmina negra e não. Hanta estava desenhando um infinito, não um 8. Infinito. Dança do Purgatório Negro. Primeiro um infinito, depois um 8. O 8 foi seguido por outro infinito. Depois do infinito, um 8. Ele os acorrentou. Acorrentou e acorrentou. O leão morto não usava armadura propriamente dita, mas seu corpo era protegido por uma pelagem densa e resistente, uma camada de gordura que absorvia impactos e músculos espessos. Graças a isso, ataques cortantes eram praticamente ineficazes contra ele. Mesmo assim, Hanta o atacou. Sem nunca aprender a lição, ele golpeou e golpeou como um louco. No fim, cambaleou para trás, sem fôlego. E quanto àquilo, Kuzaku apunhalou o leão morto novamente na barriga, exatamente onde ele mesmo o havia apunhalado antes, e se contorceu. Era para ser infinito? Kyugin. O leão morto se contorceu, cuspindo sangue. Esse é o Hanta para você. Yumi disparou uma flecha atrás da outra. Ela estava usando tiro rápido. 3 tiros. O primeiro errou, mas o segundo acertou em cheio o olho direito do leão morto, e o terceiro ricocheteou no capacete de Kuzaku. Uau! Gritou Kuzaku. Miau? Dê desculpe por isso. Bah! Hanta respondeu prontamente. Essa é a Yumi, né? Cala a boca, seu idiota do Hanta. Ei, é verdade, você faz muito barulho. Cala a boca, Hanta. Para sempre. Zodiac-kun, você está basicamente me dizendo para morrer ali, não é? Gritou Hanta. Aung, o leão morto tentou empurrar Kuzaku para longe. Kuzaku fincou os calcanhares, mantendo-se firme. Ele cravou sua espada longa ainda mais fundo e a girou. Hain. Haruhiro saltou sobre o leão morto por trás, cravando sua espada curta em suas costas. Rasgou a pelagem, a carne e as camadas de gordura. Sua lâmina passou entre as costelas, mas foi inútil. Não alcançou os órgãos. Mary chamou, então Haruhiro decidiu silenciosamente se distanciar do leão morto. Ao enfrentar um inimigo desse nível, um mero ladrão como Haruhiro dificilmente conseguiria desferir um golpe fatal. Essa era a suposição mais segura. Se ele pudesse enxergar essa linha, as coisas seriam diferentes, mas não era algo que ele pudesse ver apenas tentando. Com um rugido, o leão morto tentou usar as 2 mãos e as 2 pernas para empurrar Kuzaku para longe. Kuzaku resistia, mas as chances estavam contra ele em um teste de força bruta. Morra logo! Hanta golpeou o leão com força na cabeça com sua espada negra, mas mesmo assim não conseguiu cortá-lo. O leão morto finalmente chutou Kuzaku, desequilibrando-o. Ouvir. O leão morto imediatamente se virou e correu. Vocês acham que vão escapar? Gritou Hanta, correndo atrás da criatura. Não, ele só fingiu. Hanta deu 2, 3 passos e parou, estalando a língua. Perdemos a chance de matá-la. É porque vocês são todos uns incompetentes, sabiam? Se tivéssemos outro de mim, teríamos dado um jeito nela. Sim, continue falando. Haruhiro olhou ao redor, verificando se não havia mais nenhum morto, e então respirou fundo. QR. Se existissem 2 Hanta, este mundo seria um pesadelo. QR. Zodiac-kun gargalhou. O que você quer dizer com isso? Gritou Hanta. Era exatamente o que parecia, murmurou Shihoru. O Zodiac-kun é tão gentil. Mary sorriu friamente. Na verdade, essa foi uma avaliação generosa. Vocês. O que eu fiz para vocês? Você anda fazendo de tudo um pouco. Yumi inflou as bochechas e dedilhou a corda do arco. Miau. Essa foi por pouco. Você acha? Difícil dizer. Kuzaku levantou a viseira do capacete, inclinando o pescoço. Achei que conseguiria, mas não consegui. Parecia que faltava algum fator decisivo? Talvez? Mas a magia de Shihoru foi eficaz. Haruhiro fez um sinal de positivo para Shihoru. Você acha mesmo? O pescoço de Shihoru encolheu-se, envergonhado. Espero que sim. Você foi ótima. Mary deu um tapinha nas costas de Shihoru, criando magia no seu próprio estilo. Eu poderia aprender muito com seu exemplo. É mesmo, Shihoru riu baixinho, sem jeito. Graças a mim. Hanta estufou o peito. É porque eu sempre ostento meu estilo descontraído. Foi minha influência. Claramente. Outro. Zodiac-kun? Se você tem algo a dizer, então diga. Somos amigos. Não precisa se conter agora. Espere, você está desaparecendo? Por causa disso. Calma, Zodiac-kun, volte, tá bom? Se você for embora assim, vai ser estranho para mim quando eu te invocar de novo, sabia? O leão morto era um inimigo problemático que às vezes aparecia no quadrante noroeste da Cidade dos Mortos. Até pouco tempo atrás, eles não teriam escolha a não ser fugir no momento do ataque, mas agora podiam enfrentá-lo de igual para igual. Já o haviam enfrentado diversas vezes, então estavam se acostumando. Contudo, considerando a experiência adquirida, provavelmente era razoável supor que Haruhiro e os outros estavam ficando mais fortes. Na verdade, o equipamento deles também tinha melhorado. Kuzaku conseguiu um escudo trapezoidal curvo, segundo o ferreiro da Vila do Poço, chamava-se Gusta, e tendo conseguido um par de manoplas leves e resistentes. Hanta substituiu sua armadura por um conjunto mais leve e de aparência mais sinistra. Ele a chamava de Armadura da Morte. Que completo idiota! Quanto a Haruhiro, seu manto, armadura de couro, luvas, calças e tudo mais estavam tão desgastados e esfarrapados que não tinham conserto. Então ele comprou algumas peças novas e bonitas, de cor escura, do vendedor de roupas e bolsas da Vila do Poço.
Para a couraça e outras peças, ele mandou fazer um conjunto combinando de couro que, após uma inspeção mais detalhada, parecia ser couro de cobra. Ele gostava bastante delas. Teve que mandar refazer um par de luvas de 7 dedos para suas mãos de 5 dedos, mas já estava tão acostumado com elas que lhe pareciam estranhamente familiares e eram fáceis de usar. Parecia que Yumi havia decidido aumentar sua defesa de uma forma que não impedisse o uso do arco. Ela usava diversos protetores diferentes aqui e ali. Provavelmente eram feitos de osso e revestidos com algum tipo de resina, mas eram realmente leves. O chapéu e o hobby de Shihoru também estavam muito desgastados, então as meninas foram juntas comprar algo adequado para ela na loja de roupas e bolsas. Elas fizeram isso, mas parecia estar um pouco apertado na região do peito. Talvez o hobby que ela usava até então estivesse um pouco folgado demais. Hanta sussurrou para Haruhiro e Hanta baixinho para que Shihoru não ouvisse desta vez. Ela não estava apenas escondendo peitões. Aqueles são os peitões enormes que ela tem. Quer dizer, cara, ela é ainda mais gostosa do que eu imaginava. Sinceramente, Haruhiro concordou, mas ainda sentia uma vontade enorme de matar o cara por ter dito aquilo. Como sacerdotisa, Mary hesitou em fazer isso, mas se desfez de sua batina, que estava bastante danificada. Procurou um jaleco branco para substituí-lo, mas não encontrou, então optou por um azul escuro. Era perfeito para seu tipo físico e ela ficava bem nele. Também adquiriu um cajado com uma cabeça esculpida que parecia ser doloroso ser atingido com ele, mas aquilo era um saque, não algo que ela tivesse comprado. Aliás, todos eles tinham comprado máscaras ou protetores faciais na loja de máscaras, o que tornou o tempo que passaram escondidos em Well Village um pouco mais confortável. Eles também compravam seus itens de primeira necessidade conforme a demanda surgia. Agora, sentiam que faltavam muito menos coisas em suas vidas. Além disso, o mais notável foi a nova magia de Shihoru. Ela havia dado forma ao elemental que chamara de escuro, e agora podia controlá-lo. Aparentemente a razão pela qual Dark se assemelhava a um elemental das sombras era porque Shihoru era especialista em magia das sombras Dar. Elementais se alimentavam do poder mágico de um mago para tomar forma e exercer seu poder. Por causa disso, o mago e o elemental influenciavam-se diretamente. Sendo um ladrão, Haruhiro não entendia muito bem, mas poderia ser algo semelhante ao que acontecia com o demônio de um cavaleiro temido. De qualquer forma, a nova magia de Shihoru, Dark, tinha acabado de ser criada e ainda estava em desenvolvimento, então ainda havia muito potencial ali. Shihoru escolheu o caminho da magia Dar, especializada em feitiços de suporte e interferência. Mas também aprendeu magia falsa para obter algum poder destrutivo e se aventurou um pouco na magia Canon. Seu caminho teve várias reviravoltas. No entanto, ir de uma coisa para outra provavelmente não era o que Shihoru realmente queria. Ela era uma pessoa dedicada, do tipo que gostaria de se dedicar a uma única coisa até onde pudesse chegar. Será que Dark poderia se tornar aquela coisa especial para Shihoru? Haruhiro esperava que sim. O 49º dia deles neste mundo terminou, e o 50º começou. Quando foram à Vila do Poço para lavar o rosto e tomar o café da manhã, Haruhiro e os outros o encontraram novamente. Hanta deu um pulo no ar é o Unju-san. Usando um chapéu trançado, aquele homem que era como um arsenal ambulante com machados, espadas, bestas e muito mais pendurados no quadril e na mochila, tomava um gole de sopa de insetos. Era apenas a segunda vez que o viam, mas ele era inconfundível. Era o Sr. Unju. Quando o Sr. Unju terminou de beber o caldo, ele separou os insetos com os dedos e os comeu. Então, quando a tigela ficou vazia, ele disse, quer devolvendo-o ao merceeiro de caranguejos gigantes antes de finalmente se virar para Haruhiro e os outros. Vocês, hein? Soldados voluntários. Vocês ainda estão vivos, é? Graças a você. Hanta correu até nós e comemorou com um soco no ar, quer dizer, cara, aquela cidade dos mortos. Quando você nos contou sobre aquele lugar, você nos ajudou muito. Desde então, nossa qualidade de vida melhorou bastante. Você é o máximo, Unju-san. Unju-san para presidente. Presidente. Talvez rei seja melhor? Bem, tanto faz. Ele. Gostaria disso, Vossa Excelência? Não, na verdade, que tal Vossa Majestade? Você quer isso? É isso que vai ser? Cara, você é muito irritante. Haruhiro lutou contra uma forte dor de cabeça enquanto empurrava Hanta para o lado e inclinava a cabeça em sinal de desculpas. Me desculpe pelo nosso idiota inútil. O Sr. Unju agarrou a aba do seu chapéu trançado e puxou-a para baixo. Não disse uma palavra. O que significava aquilo? Estaria zangado, talvez. Hanta engoliu em seco audivelmente e cutucou Haruhiro na lateral. Esse seu idiota. E isso é culpa sua. Tudo é culpa sua. Por quê? Você é o líder, droga. Isso significa que tudo é sua responsabilidade, seu pedaço de esmegma inútil. Lançando um olhar para trás para Haruhiro, que estava tão exasperado que não tinha forças para se irritar de verdade, o Sr. Unju começou a andar. Para onde ele estava indo? Para a mercearia que ficava ao lado do armazém? Bem, chamavam-na de mercearia, mas a maior parte do que estava à venda era quinquilharia. Além disso, exceto nas raras ocasiões em que o magricela dono da loja, vestido todo de cinza escuro, estava do lado de fora, ela não estava aberta. O proprietário não estava presente no momento. A porta do prédio ainda estava fechada. Uma vez, Hanta tinha dito alguma besteira sobre um teste de coragem, ou algo parecido, e batido na porta. Não houve resposta. A loja de conveniência era a loja mais misteriosa de toda a Vila do Poço. Para começar, Haruhiro e os outros tinham acabado de começar a chamá-la de loja de conveniência por conta própria. Talvez nem fosse uma loja de verdade. O Sr. Unju não bateu na porta da mercearia. De repente, abriu-a. Era uma porta de correr. O Sr. Unju entrou em silêncio. Espera aí, é isso mesmo? Haruhiro pensou surpreso. Tem algum problema nisso? O que devemos fazer? Em algum momento, Hanta se abrigou atrás de Haruhiro. Como assim? Por agora, apenas se afaste de mim.
Ei cara, eu não estou me agarrando a você porque gosto disso. Não tire conclusões precipitadas, idiota. Kuzaku pressionou o pescoço dele e o girou. Para falar a verdade, estou interessado. Sim, disse Yumi distraidamente. Vamos tentar entrar. Bem, estamos dentro da Vila do Poço. Não é como se fossemos morrer, raciocinou Haruhiro. Provavelmente. A porta da loja de conveniência ainda estava aberta. Haruhiro primeiro tentou espiar lá dentro. Ele teve uma pequena surpresa. Não havia uma única janela, e as paredes, tenuemente iluminadas por uma lâmpada, estavam cobertas de... Seriam tábuas de pedra? Ou talvez de argila? De qualquer forma, a visão de tantas tábuas retangulares, grandes e pequenas, com símbolos e figuras esculpidas, era avassaladora para Haruhiro. Seriam aqueles símbolos letras? Algumas das figuras eram até coloridas. Mesmo sentado numa cadeira no fundo da loja, o lojista esguio parecia alto e magro. O Sr. Unjo colocou sua grande mochila no chão. Parecia que ele estava tentando pegar algo de dentro dela. Acabou sendo uma tábua de pedra. Uau! Yumi se agachou na porta. O que é tudo isso? É incrível! Hunter ergueu a viseira do capacete e olhou em volta com um olhar fixo. Tesouro, hein? É só isso? Shihoru olhou ao redor do quarto e suspirou. Embora, de certa forma, possa ser um tesouro. Talvez isto não seja uma loja de departamentos, disse Mary em voz baixa. Poderia ser um museu, talvez? Essas coisas parecem antigas o suficiente para serem. Kuzaku entrou. Ele estendeu a mão para tocar uma das placas de pedra, mas logo a recolheu. Talvez tocá-la seja uma má ideia. O lojista esguio aceitou a lápide de pedra do Sr. Unjo, colocando-a sobre a mesa e cobrindo-a com as duas mãos. Haruhiro estremeceu um pouco. Ele tinha visto algo um tanto assustador. As mãos do lojista esguio tinham 5 dedos, mas nas palmas. Se os próprios olhos de Haruhiro não estivessem lhe pregando peças, havia olhos ali. O lojista esguio estava usando esses olhos para examinar a lápide de pedra. O Sr. Unjo voltou-se para Haruhiro. Aqui não há livros, nem livros de papel, mas existem registros. Em pedra e em argila, em tabuletas. O sábio da mão e do olho, ou Bu, é um pesquisador. Ele coleciona tabuletas. Se uma tabuleta for valiosa, ele a comprará de você. O sábio Obu, o mestre dos olhos e das mãos, provavelmente se referia ao lojista esguio. Quando as mãos do sábio Obu se afastaram da tábua, ele vasculhou as gavetas da escrivaninha e tirou algumas moedas pretas. Eram grandes, não pequenas nem médias. Moedas grandes. Não apenas uma. 2 delas. 2 moedas grandes equivaliam a 2 rúpias. Dependendo da loja, ou melhor, da pessoa, o valor delas podia variar de 20 a 50 rúpias. Era uma fortuna. Pegando as 2 moedas do sábio Obu, o Sr. Unjo as enfiou sem cerimônia em sua mochila. Quer? Avaru Serra respondeu o sábio Obu, retornando as mãos à tabuleta de pedra sobre a mesa. Com aquelas mãos que pareciam ter olhos, ele examinava atentamente a tabuleta recém-adquirida. Lumiaris e Sulhel. O Sr. Unjo mencionou subitamente 2 nomes inesperados enquanto apontava para uma das placas de pedra. A batalha entre os deuses está representada ali. Hanta correu até lá, pressionando o rosto contra a lápide de pedra. Ele está falando sério. Esse cara à direita, o rosto dele é igualzinho ao símbolo do Sulhel. Lumiaris é sempre representada apenas pelo hexagrama, nunca desenhada, mas Mary também pareceu intrigada e olhou com os olhos semicerrados para a lápide. A mulher à esquerda, essa é Lumiaris. Esta lápide de pedra era oblonga e retangular. À direita havia um homem com um rosto semelhante a uma caveira, e à esquerda, uma mulher de longos cabelos. O homem segurava uma grande foice na mão direita, uma espada na esquerda e tinha apenas uma perna. A mulher estava nua, com uma grande esfera na mão direita e uma pequena esfera na esquerda. Havia um arco-íris em suas costas. A metade direita do fundo era noite e a metade esquerda, dia. Havia muitas criaturas minúsculas na parte inferior. Cada uma estava alinhada com o homem ou a mulher, e eles lutavam entre si. Eles se atravessavam com espadas, flechas voavam para lá e para cá, e muitas das criaturas podiam ser vistas caídas. Uma batalha sangrenta estava em curso. Aconteceu aqui, disse o Sr. Unjo em voz baixa. Lumiaris e Sulhel estavam aqui. Aqui em Darungar. Darungar? Perguntou Haruhiro, olhando para as outras tábuas de pedra e argila. É assim que as pessoas daqui chamam este lugar. O deus da luz, Lumiaris, e o deus das trevas, Sulhel, lutaram aqui em Darungar, disse Shihoru cautelosamente. Há muito tempo, o povo de Darungar se aliou a Lumiaris ou a Sulhel, e eles lutaram. É isso? Quem será que ganhou? Kuzaku esfregou o hexagrama esculpido em sua própria armadura. E aí, cara? Hanta bufou. Olha só como tá escuro aqui. Obviamente meu amado Lorde Sulhel venceu, né? Mas a magia da luz também funciona aqui? Mary rebateu imediatamente. Se Lumiaris perdeu, não é estranho que seu poder ainda chegue até aqui? Você pode dizer isso, mas vale também para minha magia negra, sabe? Bem, ambas parecem estar com menos da metade da eficácia normal. Bem, então, Yumi estava olhando para outra lápide. Deve ter sido um empate, não acha? Então, agora os dois foram para Gringar? Haruhiro inclinou a cabeça para o lado. Afinal, como você chamaria um grupo de deuses? Uma banda? Não. Uma multidão? Não. Uma festa? Não. Talvez um panteão. O rumo da batalha permanece desconhecido. O Sr. Unjo colocou a mochila nas costas. O sábio Olho-Mão, ou Bu, diz que não sabe. Ele está investigando. De qualquer forma, Lumiaris e Sulhel deixaram Darungar. Darungar é um mundo sem deuses. Eles foram embora. Haruhiro puxou levemente o cabelo na nuca. Espere, de onde eles foram? Shihoru engoliu em seco. Existe um caminho em algum lugar? Sem um caminho de Darungar para Gringar, eles não poderiam ter saído, certo? Isso significa uma coisa, gritou Hanta. Nós podemos voltar para casa, certo? Kuzaku lançou um olhar para o Sr. Unjo. Se pudéssemos voltar, ele já não o teria feito? Ah, sim.
Yumi soltou um suspiro profundo. Com a conjunção ainda aqui, provavelmente é isso mesmo, né? Você quer dizer unjunção, ok? Haruhiro a corrigiu e então retomou o assunto. Na verdade, ele não ficou tão chocado assim. Ele vinha pensando, quero ir para casa. Seria bom se pudéssemos, mas ultimamente ele começou a sentir, bem, se não pudermos voltar, tudo bem também. Se depois de 100 ou 200 dias ali, eles não conseguissem encontrar nenhuma pista de como voltar, teriam que começar a trabalhar partindo do princípio de que realmente viveriam ali pelo resto de suas vidas. Criariam raízes em Darungar, formando famílias, por exemplo. Claro, isso seria algo que naturalmente começariam a considerar. Provavelmente era algo importante. Haruhiro não podia se eximir da responsabilidade dizendo, eu sou o líder. Afinal, como líder, ele precisava tomar a iniciativa. Não havia garantia de que ele não acabaria confessando. Não, isso não parece provável, né? Eu não posso, certo? Ou melhor, o que é uma confissão? O que eu vou confessar? Para quem? Eu não sei o que quero dizer. Enquanto Haruhiro se fazia essas perguntas sem sentido, o Sr. Unjo saiu do laboratório do sábio Obu, que não era exatamente uma loja de conveniência. Ele poderia ter dito algo primeiro, mas era o Sr. Unjo, então era difícil culpá-lo, pensou Haruhiro. Haruhiro e os outros também saíram do laboratório e viram o Sr. Unjo indo em direção a outro prédio. Era o maior prédio da Vila do Poço, feito de pedras empilhadas com janelas de vidro. Pela experiência de Haruhiro, sempre havia luz vazando pelas janelas de vidro. Devia haver alguém morando lá. Ou pelo menos era o que ele sempre presumira, mas nunca tinha visto quem quer que fosse o morador. O Sr. Unjo também havia entrado no prédio da última vez. Haruhiro se lembrou disso. Ele não tinha visto mais ninguém entrando ou saindo. O Sr. Unjo abriu a porta, lançando um olhar para Haruhiro e os outros. Sigam-me, parecia dizer. Interpretando dessa forma, Haruhiro e os outros seguiram o Sr. Unjo para dentro do prédio. Haruhiro ficou arrepiado. Foi uma sensação muito estranha. Onde fica esse lugar? Perguntou-se Haruhiro. O mundo chamava-se Darungar, Vila dos Poços, mas não parecia nenhum dos dois. Este lugar era diferente. Diferentemente dos outros prédios em Well Village, este tinha um piso adequado e um tapete estendido. Havia prateleiras. Havia uma única mesa. Havia 5 cadeiras. Parecia haver outro cômodo nos fundos. De cada lado da janela de vidro havia cortinas. Havia castiçais espalhados aqui e ali. Todos estavam acesos. 4 das cadeiras estavam dispostas ao redor da mesa. Havia apenas uma no centro do cômodo. Ali, no meio de tudo aquilo, ela estava sentada. Ela era humana. Usava um vestido vermelho, com meias brancas, sapatos pretos, uma fita vermelha, cabelos loiros e olhos azuis. Parecia uma jovem de pele clara. Foi o que ele pensou a princípio, mas logo percebeu que não era bem assim. Uma boneca? Haruhiro piscou e olhou novamente. Por que ele pensara que ela era humana? Ela era bem feita, mas claramente velha, e sua pele estava rachada aqui e ali. Seus olhos estavam bem abertos, mas seu cabelo parecia ter sido penteado, e embora as cores de sua roupa tivessem desbotado um pouco, ela não estava rasgada nem desgastada em nenhum lugar. Espere aí, Hanta ficou sem palavras. Não era só aquela boneca e os móveis. O quarto estava repleto de objetos únicos e diferentes, nas prateleiras, em cima da mesa e até no chão. Além disso, embora não fossem todos, isto e aquilo, tudo me é familiar. Aquele objeto parecido com uma moldura encostado na parede. Aquela coisa redonda em cima da mesa. O objeto grosso e retangular. O objeto com 2 discos conectados por uma espécie de faixa. O objeto fino e retangular que parecia caber na palma da mão dele. A coisa parecida com uma tábua com muitos botões. O objeto com vidro na frente, que era um retângulo com cantos arredondados. Eu já os vi, provavelmente. Muito provavelmente. Ele sabia que devia tê-los visto antes. Mesmo assim, sua confiança começou a vacilar. Diminuiu rapidamente. Ele já os tinha visto antes? Sério? Como podia ter tanta certeza? Ele nem sequer sabia. Não conseguia se lembrar dos nomes deles, nem quando e onde os tinha visto. Não conseguia se lembrar, mas como poderia afirmar que os tinha visto antes? Que provas tinha? Ainda assim, havia coisas ali que ele conseguia identificar com certeza. Havia alguns pares de óculos. Um tinha armação preta, outro armação de metal. Outro ainda tinha armação de tartaruga. As lentes estavam quebradas ou perdidas em alguns casos, mas eram claramente óculos. As prateleiras também tinham livros. No entanto, não eram como os livros que ele vira em Gringar. Eram mais finos e muitos eram pequenos. Havia também latas e recipientes transparentes. Mas, embora fossem transparentes, não pareciam ser de vidro. O Sr. Unjo colocou a mochila no chão e tirou algo de dentro dela. Era branco, um pequeno objeto parecido com uma bola. Quando o Sr. Unjo o colocou sobre a mesa, ouviu-se um som seco. A bola não rolou. Parecia que sua superfície era irregular. O que é isso? Perguntou Kuzaku. Eu sei o que é, ou pelo menos acho que deveria saber, mas o que é? Quem sabe? O Sr. Unjo olhou lentamente ao redor da sala. Talvez estivesse verificando o quanto as velas haviam queimado. Eu não sei. Eu não. Mas elas são diferentes. Disso eu posso dizer. As coisas nesta sala são diferentes. Diferentes. Shihoru balançou a cabeça. Eu sinto mesmo. São diferentes. Mary pressionou a mão contra o peito. Você reuniu tudo isso? Não, respondeu o Sr. Unjo imediatamente. Quando cheguei pela primeira vez, este quarto ficava aqui. Miau, Yumi pegou o objeto fino e retangular da mesa. Quando o acariciou com o dedo, a poeira desapareceu, revelando uma superfície incrivelmente lisa. Yumi inclinou a cabeça para o lado e olhou para ele de um jeito estranho. Uvu? Então foram os moradores da vila que começaram a coleção? Hanta olhou para a boneca, aparentemente assustado. Não mora ninguém nesta casa? Além daquela garota? O Sr. Unjo apontou com o queixo para a boneca. Não toque na Kinuko. Kinu, Ko.
Espera, você quer dizer a boneca? Todo mundo a chama assim. Disse Hanta. Bem, ela não me parece uma Kinuko. Mas para uma Nancy talvez. Ela não tem jeito de Nancy, discordou Shihoru. Nem pensar. E aí, como ela se sente, hein? Fala logo, peitões. Torpe. Shihoru cobriu os seios com os braços. Talvez uma Alice? Algo assim. Alice, hein? Hanta cruzou os braços. De qualquer forma, Kinuko está fora. Os deuses abandonaram Darungar. Unjo ergueu a mochila. Ela é a substituta deles. Nesta aldeia, Kinuko é venerada. Dizem que ela veio de outro mundo. É verdade, Haruhiro assentiu. Ela não se parece com nada deste mundo. Mesmo assim, se você me perguntasse se ela é de Gringar, nem pensar. Yumi ainda mexia no objeto fino e retangular. É verdade, mas a Yumi tem um pressentimento misterioso, sabe? É tudo tão nostálgico de alguma forma. Mesmo sem ter a mínima ideia do que seja isso, ela sente que sabe. Que estranho. Objetos estrangeiros também são venerados, disse Unjo. Se você encontrar algo por aí que lhe pareça certo, traga para cá. Ofereça a Kinuko. Você quer dizer, Hanta sempre foi vulgar e sem classe. De graça? O senhor Unjo apenas bufou baixinho e não respondeu à pergunta. Haruhiro baixou um pouco a cabeça. Sinto muito por ele. De verdade. Por que você está se desculpando para o Piruou? Você é um idiota, ou algo assim? Você é um idiota, né? Hanta não demonstrou arrependimento. Bem, sabe, acho que funciona assim. Mesmo que não haja dinheiro nisso, ele está dizendo que Kinuko é uma deusa. Talvez possamos esperar algum tipo de recompensa? Isso faria valer a pena. Sim. Se encontrarmos alguma coisa, vamos trazer de volta para cá. Mas mesmo assim, Kuzaku estava agachado em frente ao objeto que parecia uma moldura. Por que tudo isso está aqui? Ou será que por quê? É a pergunta certa. O que é isso? Não consigo explicar muito bem, mas não é estranho? Haruhiro conseguia entender o que Kuzaku queria dizer. Ele entendia, mas não conseguia expressar em palavras. Era frustrante não conseguir colocar em palavras, e ele achava isso muito estranho. Estamos buscando um caminho de volta ao nosso mundo original. As palavras de Shima voltaram à sua mente. Um caminho de volta, para o seu mundo original. A cabeça de Haruhiro doía. Nas têmporas, não, mas lá no fundo, ele sentia uma dor forte e aguda. Havia algo ali. Ele não conseguia evitar essa sensação, mas suas mãos não alcançavam. Afinal, estava dentro da sua cabeça. Ele não podia enfiar um dedo lá dentro e procurar. Se ao menos pudesse. Unjo-san, Haruhiro disse. O que? Unjo-san, você já pensou em querer voltar para o nosso mundo original, ou algo assim? Mundo original. O senhor Unjo repetiu as palavras para ele, e então ficou em silêncio. Espere, Mary olhou para Haruhiro por trás da máscara. Com nosso mundo original, você não quer dizer Gringar? Shihoru cobriu a boca. Não Gringar, nosso original. Yumi olhou para o teto. Que? Original? Kuzaku estava pensativo. Nosso original. Ei. Como assim, original? Hanta tentou rir, mas parou. O quê? Viemos de algum outro mundo antes de estarmos em Gringar. É isso? Se não viemos assim, de onde? Perguntou Mary mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Não me lembro de nada do passado, mas tínhamos que estar em algum lugar, disso não tenho dúvida. Não é possível que tenhamos nascido com essa aparência. De onde viemos, afinal? A voz de Shihoru tremia um pouco. Por de onde viemos, quero dizer. Nas minhas lembranças, eu me recordo. Eu perguntei ao Haruhiro-kun. Onde é este lugar? Perguntou timidamente a garota atrás dele. Onde você acha que é isso? Olha, me perguntar não vai adiantar nada. Haruhiro tinha quase certeza de que havia respondido. Certo, claro. Alguém, sabe? Onde fica esse lugar? Shihoru, Haruhiro se lembrou. Isso mesmo. Era Shihoru. Mas onde estávamos? Estávamos olhando para o Sr. Moon. Yumi bateu palmas. Ele estava todo vermelho. Isso foi realmente surpreendente. A disse Brides, parecendo também ter notado. Ela piscou várias vezes e depois deu uma risadinha. O Sr. Lu é vermelho. Que lindo. Yumi. Era Yumi. Ele se lembrava. Certo. Nesse momento eles notaram a lua. Ela estava vermelho rubi, algo entre crescente e meia-lua. Por que está vermelha? Pensou ele. Uma lua vermelha parecia estranha. Onde eles estiveram? A colina. Haruhiro murmurou. Eles estavam no topo da colina ao lado de Alterna. Havia fileiras de túmulos e Manato e Moguzo estavam enterrados lá. Eles estavam lá, e Shoko também. Shoko, a camarada de Kuzaku, uma ladra, uma das jovens voluntárias. Ela caiu na batalha em Deadiado Watching-Keep. Era só isso. Ele não sabia. Algo o incomodava. Como se tivesse esquecido alguma coisa. Olhos grandes, com olheiras, lábios carnudos. Uma garota com cabelo curto na altura dos ombros. Chocolate. A camarada de Kuzaku. Ela havia morrido. Ele nunca mais a veria. Estávamos lá na colina. Haruhiro olhou para seus companheiros. É verdade, não é? Pelo menos Shihoru, Yumi, Hanta, e Manato e Moguzo também estavam lá. Kikawa, Renji, Won, Sasá, Adachi, Shibi-chan também. Eles estavam lá, naquela colina. Vimos a lua vermelha. Kuzaku, Mary, como foi para vocês? A colina. Mary murmurou para si mesma distraidamente. Eu me lembro dela. Só vagamente, porém. Acho que minha primeira lembrança provavelmente é da colina perto de Alterna. Eu também acho. Kuzaku assentiu. É meio que sim, eu estava lá. Com eles. Não sei sobre o que conversamos, porém. Que coincidência. Até o Sr. Unjo concordou com um leve sorriso. Eu também me lembro de ter visto a lua vermelha naquela colina. A lua está vermelha, pensei. Que coisa sinistra. Não é estranho? Haruhiro puxou uma das cadeiras ao redor da mesa e sentou-se. Que a gente apareceu naquela colina, quer dizer. É estranho.
É mesmo. Não importa onde estávamos antes de chegar a Gringar, se eu pensar bem. Havia um lugar parecido com um túnel. Algo assim pelo qual devemos ter passado, certo? Aí a gente apareceu, na colina. Havia uma torre. O Senhor Unjo tirou subitamente o chapéu trançado. Seus cabelos curtos estavam meio brancos. Embora a metade inferior do rosto estivesse escondida pelo cachecol, tudo da cabeça aos pés estava à mostra. Ele tinha uma testa proeminente e aparentava ter entre 40 e 50 anos. Colocando o chapéu trançado sobre a mesa, o Senhor Unjo também se sentou. Se não me falha a memória, era a torre proibida. A torre sem entrada nem saída. O corpo inteiro de Shihoru tremia naquele momento. Eu nunca soube para que servia. Achei estranho. Durante todo esse tempo. Será que Hanta sentou-se no chão? Talvez tenhamos saído daquela torre, não acha? Mesmo que não haja entrada nem saída, perguntou Mary em tom de dúvida. Hanta bateu na própria cabeça. É isso. Esse é o problema. Mas sabe, é estranho se ninguém consegue entrar ou sair. Não faz sentido. Deve haver uma porta secreta em algum lugar, não é? A Yomu provavelmente saberia, não acha? Disse Yumi. A Yomu nos guiou da colina até a casa da Brichan em Alternas, sabia? Comigo também foi assim. Mary assentiu com a cabeça. Sim. Kusaku ergueu levemente a mão. Eu também. Para mim, o Senhor Unjo franziu a testa. Acho que era um homem. Chame-me de Sa, ele nos disse. Quem é esse Brichan? Vamos ver, respondeu Haruhiro. Ele é o chefe do escritório da Lua Vermelha, o corpo de soldados voluntários do Exército da Fronteira Alternativa. O nome dele é Britney. Britney. Os olhos do Senhor Unjo se arregalaram. Era um homem que agia como uma mulher, com olhos azuis claros. Você o conhece? Eu o conheço. Seu nome verdadeiro é Shibutori. Shibutori. Hanta exclamou. O nome da Brichan é Shibutori? Shibutori era de uma geração mais jovem, disse o Senhor Unjo, comparado a mim. Ele é o chefe do escritório do Corpo de Soldados Voluntários agora? Unjo-san perguntou Haruhiro hesitante. Há quanto tempo você não vem a Darungar? 5.676 vezes, disse o Senhor Unjo com um olhar distante. Desde que comecei a contar, isto é. Esse é o número de vezes que a noite escura se rompeu e a pálida manhã chegou. 5.600. A duração de um dia em Darungar era igual à de um dia em Gringar? Era diferente? Isso não estava claro, mas se fossem iguais, o Senhor Unjo havia passado 15 anos e 201 dias inteiros aqui em Darungar. Antes, você já viu algum outro, humano como nós? Arriscou Haruhiro. Nenhum. Esta é a primeira vez. Vocês são os primeiros. Sério. Até Hanta pareceu incomodado com aquilo. Isso. Sério. Isso deve ter sido bem difícil, né? Sério. Eu me acostumei. O Senhor Unjo baixou os olhos para a mesa. Eu estava acostumado. De qualquer forma, eu não poderia voltar. Há muito tempo que desisti. A vida aqui não é tão ruim. A casa de um homem é o seu castelo. As coisas que parecem estranhas se tornam normais. Vocês também aprendem o idioma. Eu tenho conhecidos aqui. O idioma de vocês é quase estrangeiro para mim. Esqueci metade dele. Enquanto conversamos, estou me lembrando. Assim. Mas, de qualquer forma, não posso voltar. Preparem-se para isso também. Aquela colina. A torre proibida. Nada disso importa. A porta secreta. Mesmo que exista, vocês não podem encontrá-la. Não podem provar que ela existe. Vivam aqui. Essa é a única opção. Até morrerem vivam. Não importa onde estejam, é tudo a mesma coisa. É tudo que nos resta. Não somos só nós. Shihoru disse com a voz embargada. Lala e Nono. Uma dupla muito mais experiente e habilidosa do que nós também veio para Darungar. Além disso, não é como se tivéssemos vindo diretamente de Gringar. Onde? O Senhor Unjo apontou o dedo indicador direito para a mesa. Por onde vocês entraram em Darungar? Seria difícil para Haruhiro dizer que se lembrava com clareza. A distância e a direção que haviam percorrido eram meio confusas em sua memória. Mesmo assim, Haruhiro explicou com o máximo de detalhes que pôde, mas sem tornar a explicação desnecessariamente complexa. A sequência de eventos que os levou do Reino do Crepúsculo até Darungar, e como chegaram à Vila do Poço. Rio acima, o Senhor Unjo riu como que em espanto. Vocês têm muita sorte. É um milagre que todos estejam bem. Pelo que ele lhes contou, a floresta ao norte da Vila do Poço era o lar dos Yejiors, que segundo o Senhor Unjo, significava mariposas da névoa, uma espécie de mariposa venenosa. Seu veneno era extremamente potente e bastava um instante para fazer a maioria das criaturas vivas desmaiar de agonia. No entanto, uma espécie de criatura semelhante a uma doninha, chamada Jetaguna, era a única exceção. Essas criaturas tinham resistência ao veneno dos Yejiors, e estes sequer as atacavam. Os Yejiors atacavam suas presas em enxames e as deixavam inconscientes, momento em que os Jetagunas entravam em ação e devoravam as vísceras. Os Yejiors bebiam o sangue de suas presas e, em seguida, depositavam seus ovos na carne. Com o tempo, os ovos eclodiam. A carne podre lhes fornecia sustento enquanto cresciam, até que finalmente emergiam como mariposas e alçavam voo. Os Yejiors eram pequenos, do tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Eram praticamente impossíveis de evitar nas florestas escuras de Darungar, e quando você os notava, já tinha sido mordido. Na verdade, o Senhor Unjo disse que a dose de veneno de uma delas não era grande coisa, mas onde havia uma, era de se esperar que houvesse centenas mais por perto. Então você seria picado muitas vezes em rápida sucessão. Havia também Yejiors no rio ao norte.
Além disso, ao longo do rio viviam os Tobashi, que aparentemente significava desagradáveis ou difíceis de lidar. Um grupo de criaturas especializadas em ataques furtivos que espreitavam por toda parte, então era preciso cautela. Existiam muitos tipos de Tobashi, e era mais um nome coletivo para as criaturas ferozes e carnívoras que viviam ao longo do rio. Naturalmente, os Tobashi frequentemente se tornavam presas dos Yejiors e Jetagunas. Além disso, havia criaturas com rosto de macaco chamadas Galgai, provavelmente o que o grupo chamava de Inuzarus, que estavam espalhadas por uma vasta área. Eram onívoras, mas sua refeição favorita era Jetaguna. A floresta de mariposas Adunien, ao norte da vila de Well, era incrivelmente perigosa, e pessoas sensatas não se aventuravam lá. Pelo que o Senhor Unjo contou, se eles planejassem atravessar o Adunien para retornar ao Reino do Crepúsculo, era melhor estarem preparados para morrer tentando. Não importava se levasse 3 dias, 2 dias ou 1 dia, o Senhor Unjo não conseguia imaginar viajar pelo Adunien sem encontrar Yejiors. E se os encontrassem, seria o fim. Havia momentos em que 1 ou 2 Yejiors vagavam pela Vila do Poço, e quando isso acontecia sempre havia pânico. Ele lhes disse: "Bem, você não está feliz por não termos ido descobrir?" Hanta engoliu em seco. Bem, não que voltar ao Reino do Crepúsculo nos adiantasse alguma coisa. Aquele lugar era extremamente perigoso à sua maneira. Mesmo assim, aposto que Lala e Nono não estão nada bem, provavelmente. Quer dizer, não consigo imaginar que tenham a mesma sorte que eu. Devem estar mortos. Nos usaram o máximo que puderam e depois nos descartaram. Então tenho que dizer que mereceram o que aconteceu. De qualquer forma, eles não vieram a esta aldeia, certo? Disse Kuzaku. Provavelmente não. O Senhor Unjo estava começando a falar com bastante fluência. Mesmo assim, existem outras aldeias. Ou cidades em vez de aldeias. Naturalmente só faria sentido se houvesse. Seria estranho e antinatural se esta fosse a única vila restante após o confronto entre Lumiaris e Sulhel. Mas Haruhiro ficou chocado. O que Haruhiro ficou sem palavras. Ele trocou olhares com cada um de seus companheiros. Senhor, Yumi pressionou as mãos contra as bochechas. Então existem cidades. Onde eles estão? Hanta se corrigiu. Onde, por favor, podemos encontrá-los, meu senhor? Diga-me, por favor. A voz de Shihoru transbordava de desprezo. Não me importaria de contar a vocês. O Senhor Unjo colocou seu chapéu trançado. O motivo pelo qual não podemos retornar a Gringar. Enquanto isso, posso levá-los também à cidade de Erbezite. Mas só se vocês quiserem. Antes de partirem, Haruhiro e os outros acataram o conselho do Senhor Unjo, ou melhor, suas instruções, e fizeram preparativos minuciosos. A cidade de Erbezite ficava a oeste da Vila do Poço, a 3 dias de caminhada. No caminho, teriam que acampar na floresta. Havia poucos dos Yejiors que ele mencionara na floresta a oeste, mas havia uma colônia de Galgais e Nuzarus naquela área. Também havia vários carnívoros e onívoros ferozes, bem como os Durzoi, que aparentemente significava os antigos ou algo parecido. Uma raça humanoide com 4 braços. Segundo o Senhor Unjo, os Durzoi eram caçadores orgulhosos, que trabalhavam principalmente por conta própria para bater grandes bestas carnívoras chamadas Vaguls. Se um grupo roubasse suas presas, eles se tornariam inimigos vingativos e perigosos, mas contanto que seus interesses não fossem prejudicados, permaneciam em grande parte benignos. Ainda assim, o grupo precisaria ficar atento aos Vaguls, bem como a outras bestas, incluindo Sidas, Vepongs e Galgais. Cada uma dessas bestas usava táticas diferentes e seriam astutas em explorar qualquer brecha. Existia um método que lhes permitia evitar a maioria das feras, e esse método consistia em um sino semelhante ao que havia na carroça do carvoeiro. Eles conseguiram comprar um sino repelente de feras na ferraria. Não foi barato. Custou 20 ruma, mas aparentemente era essencial para atravessar a floresta, então provavelmente valia esse preço. Na floresta ocidental, eles basicamente precisavam tocar o sino repelente de feras o tempo todo. O Senhor Unjo naturalmente tinha seu próprio sino, mas disse a eles que seria difícil atravessar a floresta sozinhos. Ter companheiros tornaria a jornada mais fácil. Quando ele precisasse se deitar para descansar, os outros poderiam se revezar tocando o sino. Além disso, embora não representassem uma ameaça tão grande quanto os Yejiors, a floresta também abrigava insetos e cobras venenosas. Por isso era melhor não deixar nenhuma parte da pele exposta enquanto dormia. Haruhiro e os outros compraram um tecido grosso na loja de roupas e bolsas para fazer barracas. Eles também fizeram roupas íntimas novas com um tecido macio para a pele. Compraram alimentos em conserva e velas no mercado. Além disso, compraram óleo vegetal. Haruhiro e os outros estavam tratando o laboratório do sábio Obu como uma mercearia. Mas descobriram que a verdadeira mercearia da Vila do Poço era o mercadinho do caranguejo gigante. Feito tudo isso, o grupo seguiu o Senhor Unjo e partiu da Vila do Poço. Primeiro, eles seguiram a estrada com as marcas das carroças até a casa do carvoeiro. O caminho não terminava ali. Haruhiro e os outros já haviam pensado nisso antes. Se continuassem além dali, onde chegariam? Segundo o Senhor Unjo, a estrada eventualmente chegava a uma bifurcação. O Senhor Unjo liderava o caminho, com seu sino repelente de feras pendurado na mochila, então, por enquanto, tudo que Haruhiro e os outros precisavam fazer era segui-lo. Contanto que tivessem o sino do Senhor Unjo, talvez não precisassem ter um sino para si mesmos. Esse pensamento passou por suas cabeças, mas seria confiar demais em um estranho. O carvoeiro, que era idêntico ao ferreiro da Vila do Poço, estava trabalhando em seu forno de carvão. O Senhor Unjo aparentemente conhecia o carvoeiro também, pois tiveram uma conversa agradável antes de ele ordenar que Haruhiro e os outros descansassem ali. Não há lugar mais seguro nesta floresta, disse o Senhor Unjo. Não há homem mais amigável do que ele daqui em diante. Quando entenderem isso, descansem à vontade.
Pelo modo como o Senhor Unjo falou, o povo de Erbezite pode não ser necessariamente amigável. Aruiro estava 99% tomado pela inquietação, mas era aquele último 1% de esperança que o impedia de recuar. Aruiro e os outros precisavam saber, e não apenas por ouvir falar, precisavam saber em primeira mão. Ver para crer. Havia coisas que eles não seriam capazes de entender até que as vissem e sentissem por si mesmos. Seria errado agir com base em informações que só tinham ouvido de outros. Se fosse uma decisão que afetaria seus futuros com muito mais razão. Após um breve cochilo, o Senhor Unjo os apressou para que partissem. Tudo além da cabana do carvoeiro era um mundo novo e desconhecido para Aruiro e os outros. Estavam tensos, mas o Senhor Unjo caminhava rapidamente e nada aconteceu. Parecia que o sino repelente de feras estava funcionando muito bem. Enquanto estavam na floresta, não conseguiam ver a crista distante. O céu, porém, clareou um pouco, permitindo-lhes distinguir o dia da noite. O grupo chegou à bifurcação naquele mesmo dia. O Senhor Unjo escolheu o caminho que levava para sudoeste. Ele disse que se fossem para noroeste, chegariam a montanhas íngremes. Eles conseguiam ver o contorno das montanhas ao longe. A estrada com as marcas das carroças não tinha sido deixada pelo carvoeiro. Aparentemente já existia há muito tempo. O mesmo acontecia com o forno de carvão, e havia outro carvoeiro antes do atual. De acordo com as tabuletas de argila e pedra, mesmo após a partida de Lumiaris e Sulhel, a guerra continuou em Darungar por muito tempo entre as forças da deusa da luz e as forças do deus das trevas. Em outras palavras, entre as forças da luz e das trevas. Com Darungar firmemente dividida em dois campos, eles não conseguiram se reunir mesmo após a partida de seus líderes. Esse conflito trágico, inacreditavelmente, ainda se arrastava até os dias de hoje. Por exemplo, os mortos eram descendentes dos adoradores de Sulhel, e eles se matavam e devoravam uns aos outros, rezando pela destruição final de tudo. As pessoas reunidas na Vila do Poço eram descendentes daqueles que seguiram Lumiaris, e eles transmitiam histórias sobre o dia em que Lumiaris retornaria, trazendo luz à escuridão de Darungar. Por outro lado, eles acreditavam que era apenas uma lenda, assim como a previsão de que o mundo acabaria em trevas. Sua adoração pela boneca Kinuko e por objetos de outro mundo pode ter sido uma manifestação desses sentimentos distorcidos. Segundo o Senhor Unjo, após decifrar as tábuas, parecia que certas raças haviam construído reinos, e elementos das facções da luz e das trevas haviam se reconciliado para formar espaços de convivência compartilhados no passado. Contudo, qualquer grupo maior que uma vila ou cidade estava fadado ao colapso sob pressões internas ou externas. Sempre que um rei que usara sua liderança para construir um país morria ou era assassinado, a terra rapidamente mergulhava em guerra civil, e tudo ia à ruína. Darungar aparentemente significava algo como a Terra do Desespero. No entanto, este mundo nem sempre foi conhecido por esse nome. Originalmente era Fanangar, paraíso governado por Enos, um deus. Quando Enos se dividiu nos conflitantes Lumiaris e Sulhel, tornou-se Jedgar, campo de batalha. Quando o mundo foi abandonado por ambos os deuses, os céus e a terra foram envoltos em desespero. Eles continuaram seguindo as pegadas da carroça pela densa floresta. Ainda não havia sinal de nenhuma fera. Eles agradeceram aos sinos repelentes de feras por isso. Ao cair da noite, Aruiro sentiu alguém o observando. Quando informou o Senhor Unjo, foi informado de que se tratava do Durzoi. Nessas matas, isso acontece o tempo todo, disse o Senhor Unjo. Não tentem procurá-los. Vocês nunca os encontrarão. Se eles se tornarem hostis, vocês serão os alvos. Nada de bom virá disso. Aruiro provavelmente poderia simplesmente ter feito o que o Senhor Unjo disse e não ter se deixado incomodar. Mas honestamente ele ficou pensando. Já era tarde da noite, então eles montaram as barracas e dormiram em turnos, mantendo os sinos para afastar as feras tocando. Ele não sentia nada quando estava dentro da barraca, mas quando chegava a sua vez de tocar os sinos do lado de fora, às vezes se sentia estranhamente inquieto. Os monstros também faziam barulho às vezes. Isso devia ser proposital. Os caçadores de Durzoi estavam fazendo barulho para ver o que ele faria. Se Aruiro agisse de forma hostil, uma flecha poderia voar em sua direção imediatamente. Os Durzoi poderiam estar mais perto do que ele imaginava. Ele poderia se virar e encontrá-los ali, apenas para ter sua vida ceifada no instante seguinte. Ele não podia negar que era uma possibilidade. Ou talvez estivessem se divertindo intimidando o grupo e deixando-os em estado de alerta. Aruiro não conseguiu dormir direito, mas quando amanheceu, ele não sentia mais a presença do Durzoi. Eles já foram embora, né? Pensou ele. Não tem como ter certeza. Não posso baixar a guarda. Ou será que estou pensando demais? Se você continuar se preocupando assim, uma hora vai ficar careca, cara. Hanta riu com desdém. Isso irritou Aruiro, mas dar atenção a Hanta só pioraria as coisas. Então ele apenas disse, e deixou para lá. Mas então aquele lixo do Hanta se aproximou do ouvido de Aruiro e sussurrou, careca, tá bom? Quem dera Hanta tivesse desaparecido em vez do Durzoi. Aliás, eu queria poder trocar o Hanta por um Durzoi no grupo. Enquanto pensava nisso, seu medo e desconforto em relação aos Durzoi diminuíram. Até mesmo o lixo podia ser útil de vez em quando. Mais tarde naquele dia, quando o céu começou a escurecer, ocorreu um incidente. Havia algo bloqueando o caminho à frente deles. Pior ainda, fosse o que fosse, estava se movendo. Não, talvez se contorcendo fosse a palavra mais adequada para descrevê-lo. Eram criaturas longas e finas. Havia um grande número delas. Um número incrível. À primeira vista pareciam vísceras. Intestinos, talvez? Se ele fosse fazer uma comparação mais razoável, eram como minhocas. Intestinos tão grossos quanto seu pulso. Não minhocas. Havia uma grande massa delas, e estavam bloqueando a estrada da carroça. O que são essas coisas? Perguntou Kusaku com a voz rouca. Para surpresa de todos, o Senhor Unjo balançou a cabeça negativamente. Quem sabe? Shihoru soltou um gritinho e recuou. Era fácil entender porque ela se sentiria assim.
Vai ficar tudo bem, tá bom? Yumi olhou para Haruhiro. Você acha que vai ficar tudo bem, né? Não me pergunte, ele queria dizer, mas se conteve. Bem, eu não sei. Para o Piro. Hanta deu um tapa nas costas de Haruhiro. Vai, pula por cima deles. Se fizer isso, saberemos se é seguro ou não. Vai, você é o líder, cara. Vamos. Não seja assim. Mary era assustador em momentos como esse. Por que você não pula? Estaríamos todos em apuro se algo acontecesse com Haru. Ok, você não se importa com o que vai acontecer comigo? Vai ser tarde demais para arrependimentos quando eu me for. Você já pensou nisso antes de falar, hein? Você entende de verdade a minha grandeza, o quão especial eu sou, as minhas contribuições e o meu potencial futuro? Assim você é especial mesmo, Hanta-kun, disse Kuzaku. Kuzaki. Bom. Achei que você entenderia. Afinal, você não é só um palito de feijão. Você deve ser, tipo, um palito de feijão nível 2 ou algo assim. Não, talvez até nível 3. Não é lá um grande elogio. Estou te elogiando aqui. Você nem percebe isso, seu idiota? Sinceramente, você é só altura e nada de cérebro. É por isso que você é um palito, né? Faz sentido. Ei, o Sr. Unjo agarrou Hanta repentinamente pela gola e começou a arrastá-lo. O quê? O que está acontecendo? Uau, Unjo-san? Quer dizer, Unjo-sama? O quê? Prepare com isso? Uau, isso é, uau. O Sr. Unjo era forte. Ele arrastou Hanta facilmente com um braço e o jogou no meio da massa de vermes gigantes ou intestinos em movimento. Não. Hanta caiu de costas no meio do enxame. Guaiafrin. Aconteceu num instante. Hanta foi engolido pelos vermes gigantes ou intestinos em movimento, e o grupo o perdeu de vista. Se Zodiac-kun estivesse aqui, que tipo de comentário o demônio estaria fazendo? Não, agora não era hora de pensar nisso. Talvez? Acho que sim. Hanta. Haruhiro chamou hesitante. Bavarish? Hanta saltou do centro dos vermes gigantes ou intestinos em movimento. Ainda havia vermes enrolados em seu pescoço, braços, pernas e torso, tentando puxá-lo de volta. Hanta se debatia. Estou morrendo aqui, me salvem. Eu vou morrer. Me salvem. Se for preciso, Kuzaku murmurou, estendendo seu longo braço para resgatar Hanta. Foi uma atitude viril. Haruhiro ficou impressionado. Mas não era perigoso? Exatamente como Haruhiro temia, os vermes gigantes ou intestinos móveis atacaram Kuzaku e Hanta. Uau! Droga! Gritou Kuzaku. Escuridão. Shihoru invocou o elemental chamado escuridão e o fez mergulhar nos vermes gigantes ou intestinos em movimento. Isso espantou alguns, talvez até algumas dezenas deles, mas não foi o suficiente. Se fosse apenas Hanta, Haruhiro poderia tê-lo abandonado, mas Kuzaku também estava envolvido, então não teve escolha a não ser salvá-los. No fim, todos, exceto o Sr. Unjo, tiveram que ajudar a puxar os vermes gigantes ou intestinos móveis que haviam capturado Hanta e Kuzaku, um por um. Depois afastaram-se dali por um tempo, esperando que os vermes gigantes ou intestinos móveis terminassem de atravessar a estrada de carroças. Quando amanheceu, os estranhos objetos que se contorciam haviam desaparecido completamente. Afinal, o que eram aquelas coisas? Mas pensar nisso não traria nenhuma resposta. Anotando mentalmente que coisas assim podiam acontecer, caminharam por um quarto de dia, até que a floresta terminou repentinamente. A estrada de carroças continuava descendo suavemente. Do outro lado, uma cidade se estendia. Embora parcialmente em ruínas, ainda havia uma muralha defensiva ao redor. À primeira vista, parecia ter 1 quilômetro de largura. Não, mais do que isso. Parecia ter 1,5 quilômetros de cada lado. Estava tudo iluminado. Eram as luzes da cidade. Sem dúvida, havia centenas, talvez milhares de pessoas vivendo naquela cidade. Era possível ver claramente várias figuras caminhando pelas ruas principais. Parecia haver muitos prédios de pedra. Os prédios tinham 1, 2, 3 andares e alguns até mais altos. Havia diversas torres que se erguiam em direção ao céu. De repente, o vento soprou e as árvores da floresta farfalharam. Logo depois, ouviram o som de um sino. Era diferente dos sinos espantaferas que o Sr. Unjo e o grupo de Haruhiro carregavam. Era um som mais grave, mais profundo e de alguma forma triste. Provavelmente havia um campanário em algum lugar da cidade, e seu sino balançava ao vento. Uma daquelas torres poderia ser um campanário. Esta é a cidade de Erbezite. O Sr. Unjo, que estava à frente do grupo, tirou o chapéu trançado. Não escondam o rosto em Erbezite, mas também não façam contato visual com ninguém. Será interpretado como um desafio. Se forem provocados, ignorem. O povo daquela cidade adora brigar. Se não quiserem conflito, mantenham a cabeça baixa e fiquem quietos. Se quiserem lutar até a morte, aí é outra história. Façam o que quiserem. Haruhiro e os outros estremeceram. Quão perigoso é este lugar? Como se constatou, era muito perigoso. Mal haviam chegado ao fim da estrada de carroças e entrado na cidade, quando um par de criaturas humanoides curvadas ao máximo, mas ainda mais altas que Kuzaku, se aproximaram para brigar com eles. Eles não conseguiam entender o que os dois estavam dizendo, mas era evidente que estavam fazendo algum tipo de acusação falsa. Um deles pulava de um lado para o outro na frente do Sr. Unjo, fazendo sons zombeteiros e batendo palmas. O outro insistia em aproximar o rosto do de Shihoru, emitindo sons agudos como hai hai hai. Shihoru estava praticamente chorando. Haruhiro queria ajudar, mas se ele olhasse feio para aquelas criaturas e dissesse: "Ei, parem com isso", uma briga começaria ali mesmo. Shihoru teria que aguentar, e os outros teriam que tolerar tudo aquilo. Por fim, quando parecia que os dois tinham ido embora, Yumi soltou um grito estranho. Ai! Quando Haruhiro olhou, ela estava esfregando a nuca. Alguém tinha tirado uma pedra nela, e ela tinha atingido. Yumi, você está bem? Hanta olhou em volta. Droga! Quem fez isso? Pare! Mary rapidamente deu um tapa no ombro de Hanta com seu bastão. É uma provocação óbvia. Não caia nessa tão facilmente.
Mary, você tem certeza de que não está tentando me provocar? Respondeu Hanta. Isso doeu bastante agora mesmo. Ah, é mesmo? Mary deu de ombros como quem o ignora. Yumi, eu sei que deve estar doendo, mas aguente firme. Eu te curo depois. Miau. Obrigada. Essa coisinha veio voando e de repente foi só um susto. Só sangrou um pouquinho. A Yumi vai ficar bem. Você está sangrando um pouco? Hanta continuou olhando para baixo, estalando a língua. Esses moleques acham que podem mexer com a gente. Vou despedaçá-los. Sério, ele nunca aprende. Kuzaku esboçou um leve sorriso irônico. Shihoru riu friamente. Claro que não. É o Hanta. E daí se for eu Bem, peitões de torpedo? Vou te apalpar. Não, deixa eu te apalpar. Cara. Haruhiro começou, mas decidiu que seria estúpido interagir com ele e fechou a boca. Depois disso, as provocações por parte dos moradores também se tornaram frequentes. Eles os perseguiam e insultavam, atiravam coisas neles, bloqueavam a estrada, e isso era só o começo. Alguns chegavam a dar rasteiras neles de repente, e outros até mesmo os derrubavam. Não importava o quanto eles os ignorassem, se esquivassem ou evitassem, esses agressores apareciam um após o outro. Era exaustivo tanto física quanto emocionalmente. Se o Sr. Unjo não estivesse lá, eles teriam fugido da cidade um minuto depois de entrarem nela, ou teriam se envolvido em uma briga. Será que Haruhiro e os outros estavam sendo perseguidos por serem forasteiros? Aparentemente não era bem esse o caso. Violência individual, coletiva e generalizada irrompia por toda a cidade, e eles até ouviam gritos de morte que pareciam gelar o sangue. Era difícil de acreditar, ou pelo menos eles não queriam acreditar, mas as pessoas não estavam apenas se ferindo, estavam sendo mortas. O que havia de errado com esta cidade? O caos era tanto que confrontos violentos irrompiam nas ruas principais com considerável frequência, e os espectadores apostavam nos resultados. O Sr. Unjo se afastou das ruas principais, guiando Haruhiro e os outros pelas ruas secundárias. Essas ruas secundárias eram um pouco melhores. De ambos os lados da rua, que era um tanto estreita, com cerca de 2 metros de largura, havia pessoas de várias raças agachadas. Elas falavam coisas com vozes patéticas, estendendo as mãos. Se Haruhiro baixasse a guarda, elas puxariam seu casaco. Pelo que ele podia ver, muitas delas estavam feridas. Provavelmente eram mendigos. Eram sombrias, deprimentes, e ele logo se cansou delas, mas era melhor do que as ruas principais, onde todos estavam ansiosos por uma briga e havia mortes constantes. Mas será que eles conseguiriam viver assim? Havia aqueles que estavam claramente à beira da morte, ou completamente imóveis, e o cheiro de algo em decomposição pairava no ar. Parecia que muitos deles não tinham conseguido sobreviver daquela forma e já não estavam mais entre os vivos. Não toquem em nada nesta cidade que não seja necessário. E não deixem que ninguém os toque também. O Sr. Unjo evitou as mãos dos mendigos enquanto dizia isso. Vocês não gostariam de pegar alguma doença. Não posso dizer que doenças mortais sejam incomuns por aqui. Eita, murmurou Hanta. Até mesmo Hanta, que era uma praga por si só, aparentemente tinha medo de ficar doente. Naturalmente, Haruhiro também tinha medo de doenças. Mary havia aprendido Purificar, um feitiço para remover veneno, e ele também funcionava contra algumas doenças. Algumas sendo a palavra-chave. Resfriados comuns, por exemplo, não podiam ser curados com magia. Se adoecessem, teriam que contar com os remédios que conseguissem encontrar e com sua própria resistência e força mental para superar a doença. Haruhiro sabia muito bem que seu corpo não era particularmente robusto, e que ele também não tinha muita força de vontade. Quando se tratava de doenças, a prevenção era o melhor remédio. Enquanto se esquivavam dos mendigos nas ruas secundárias, deram de cara com uma torre que não era particularmente alta, com cerca de 5 metros de altura. O Sr. Unjo usou o batente de metal da porta. Pouco depois, a porta se abriu. Uma mulher com pele branca quase translúcida, vestindo um manto marrom, saiu. Seus cabelos penteados eram grisalhos. Seria ela humana? Não, não era. Ela parecia quase humana, mas seus olhos não tinham a parte branca. Parecia que alguém havia pressionado bolas de vidro em suas órbitas oculares. Além disso, ela tinha 3 fendas em cada bochecha, que se abriam e fechavam ligeiramente. Eram quase como guelras. Unjo, disse a mulher antes de olhar para Haruhiro e os outros com os olhos vidrados. Akuaba? Moavoruti. O Sr. Unjo gesticulou com o queixo, como quem diz, deixem-nos entrar. A mulher deixou entrar na torre não só o Sr. Unjo, mas também Haruhiro e os outros. O teto era alto. Seria aberto até o teto? As paredes eram quase inteiramente estantes de livros. As prateleiras continham tabuletas de argila e pedra, armas e armaduras, algum tipo de equipamento, objetos que pareciam fora de lugar, vasos de plantas e muito mais. Havia lâmpadas espalhadas aqui e ali, além de escadas e bancos. Esta é Rubicia, apresentou ao Sr. Unjo. A mulher juntou as mãos em frente ao peito e fez uma reverência. Talvez fosse assim que cumprimentavam as pessoas por aqui. Olá! Haruhiro tentou imitar Rubicia. Eu sou Haruhiro. Eu sou Hanta. Hanta cruzou os braços com arrogância. Eles me chamam de Hanta-sama. Kuzaku. Kuzaku inclinou levemente a cabeça. Yomai. Yumi disse em voz alta, pronunciando claramente e então sorriu. Eu sou Shihoru. Shihoru imitou Rubicia como Haruhiro fez. Eu sou Mary. Mary fez uma reverência apropriada. Prazer em conhecê-la, Rubicia-san. Rubicia assentiu lentamente, trocando algumas palavras com o Sr. Unjo antes de descer as escadas junto à parede. Aparentemente havia um cômodo no porão. Aqui é seguro. O Sr. Unjo colocou a mochila no chão. Se quiser descansar, descanse. Rubicia trará água em breve. A água não está infectada nem contaminada. Não se preocupe. Certo. Hanta sentou-se imediatamente. Vamos lá, se você tem um esconderijo tão bom quanto este, diga logo, Unjo-san, poxa. Aliás, o que há com a Rubicia-san? Ela é sua, você sabe. Não, de jeito nenhum.
Sim, respondeu o senhor Unjo. Rubici é minha esposa. Aruiro não conseguiu evitar sussurrar. Uau, o amor era profundo. Talvez. Bem, não que o imaturo Aruiro fosse realmente entender. Nascimento, criação, raça, nada disso tinha a ver com aquilo. Ele supôs. Embora fosse questionável se o senhor Unjo e Rubici eram realmente um casal amoroso. O senhor Unjo talvez simplesmente se sentisse sozinho, sendo um estranho em uma terra estranha, e buscasse conforto em uma mulher que por acaso conheceu. A mulher talvez estivesse apenas lhe fazendo à vontade por pena ou algo assim. Aruiro não saberia dizer, mas esse tipo de coisa poderia acontecer, certo? Se acontecesse, isso também seria uma forma de amor? Ele poderia chamar aquilo de amor? Talvez? Ele se perguntou. O fato de o senhor Unjo e Rubicia não demonstrarem muita proximidade me fazia sentir que algo estava errado. Seria por causa da presença de Aruiro e dos outros? Por vergonha? Será que eles flertavam quando ninguém mais estava por perto? Ou será que as coisas eram assim mesmo em Darungar? Era difícil imaginar um casal levando o que Aruiro considerava a vida de casado ali em Erbezite. Talvez o simples fato de não estarem se matando já significasse que tinham um bom relacionamento? Mas Rubicia parecia uma pessoa intelectual e quieta, ou algo tão próximo de uma pessoa que mesmo não sendo, ele queria pensar que fosse. Então ela não se encaixava em Erbezite. Ou será que também havia pessoas pacíficas e pacifistas vivendo tranquilamente por ali? Tendo a torre de Rubicia como base de operações, eles aprenderam várias coisas enquanto o senhor Unjo os guiava pela cidade durante os dias seguintes. Na grande maioria de Erbezite, as provocações, a violência e os roubos eram constantes. Mesmo ruas aparentemente vazias eram, por vezes, território de gangues de ladrões, por isso era importante manter-se cauteloso. A torre cineira no centro da cidade era controlada por uma facção chamada Garafan, que aparentemente significava garra afiada, e aquela área era especialmente perigosa. O senhor Unjo disse que nem ele próprio se aproximava da torre cineira. Na cidade de Erbezite também existiam os Jagma, Grande Tempestade, e os Sulhéuligos, os filhos de Sulhéu, duas outras organizações semelhantes a gangues, e naturalmente, havia uma violenta luta entre elas. De forma geral, Erbezite Central era território de Garafan, Erbezite Ocidental era de Jagma e Erbezite Oriental era dos Sulhéuligos. Se eles se metessem em briga com qualquer um desses três grupos, estariam em maus lençóis. Contudo, na cidade velha de Erbezite existiam aquedutos subterrâneos, embora praticamente inutilizáveis, assim como cemitérios. Os Zeran, os eruditos que governavam o subterrâneo, eram um grupo excepcional que não favorecia a violência. Dito isso, não se opunham ao uso da força para manter as lutas sob controle. Portanto, se alguém iniciasse uma briga no subterrâneo, seria punido pelos Zeran. Eles conheciam tudo sobre o complexo subterrâneo e possuíam um número considerável de lutadores, então os Zeran não eram de forma alguma fracos. Na verdade, seria justo dizer que no subterrâneo, eles eram incrivelmente fortes. Nem mesmo Garafan, Jagma e os Sulhéuligos, as três grandes gangues de Erbezite, ousariam invadir o subterrâneo. Ora, sendo assim, você poderia pensar que o subterrâneo de Erbezite era um paraíso, e que todos os fracos deveriam ir viver lá. Mas havia razões pelas quais isso não era possível. Os Zeran não eram tão intolerantes a ponto de recusar visitantes, mas eram elitistas de certa forma e não permitiam que forasteiros se estabelecessem no subterrâneo. Além disso, havia distritos selados no subterrâneo nos quais somente os Zeran podiam entrar. E para se tornar um Zeran, era preciso compreender suas doutrinas e passar por treinamento. Aliás, Rubici era uma Ezeraniana e havia vivido no subterrâneo antes, mas se mudou para a superfície por certos motivos. Embora ainda tivesse conexões no subterrâneo, ela era tratada essencialmente da mesma forma que qualquer outra pessoa de fora. Então, Aruiro e os outros tentaram visitar o subterrâneo. Lá havia um mercado, e eles podiam fazer compras com moedas negras. Com ferreiros, mercearias, lojas de roupas e muito mais, havia uma variedade maior de lojas e uma seleção melhor em cada uma delas do que havia na Vila do Poço. No entanto, os preços eram o dobro ou o triplo do que na Vila do Poço, tornando as coisas bem caras. Havia também a diferença de que todos trabalhavam com a base 10. Além disso, mesmo durante sua estadia lá, o grupo percebeu o desprezo que os Zeran demonstravam pelos forasteiros. Ou melhor, segundo o Sr. Unjo, quando forasteiros compravam no mercado subterrâneo, pagavam o dobro do que os Zeran pagariam. Os forasteiros podiam reclamar, dizendo isso não é justo, mas a resposta era simplesmente, se não gosta, vá embora e nunca mais volte, e o assunto terminava aí. Havia também vários mercados na superfície, mas as três principais gangues controlavam todos eles, o que impedia que escolhessem seus produtos com calma. Para evitar problemas, não tinham outra opção senão usar o mercado subterrâneo. Além disso, no porão da torre de Rubicia, havia uma fornalha com uma chaminé que chegava até o teto, uma área de cozinha, um poço incrivelmente profundo e um cano de esgoto que levava a um esgoto, tudo o que eles precisariam para viver. Ademais, embora não tivessem notado isso a princípio, havia 2 pequenos mezaninos, e os quartos do Sr. Unjo e de Rubicia ficavam neles. Eles eram casados, mas dormiam em quartos separados. Mesmo que Aruiro quisesse perguntar sobre isso, não podia. Eles já estavam se intrometendo demais no ninho de amor dos dois. Seria errado se intrometer desnecessariamente. No terceiro dia, quando já tinham aprendido um pouco sobre Erbezite e começavam a sentir-se um pouco mais à vontade, o Sr. Unjo disse que iriam embora da cidade. Vou mostrar a vocês a saída. A entrada para a saída, para ser preciso. Cheguei a dar um gar por ali. Meus camaradas morreram. Eu fui o único sobrevivente. Não tenho mais nenhuma intenção de voltar para casa. Existe um caminho de volta. Existe uma saída, mas eu valorizo demais a minha vida para trilhá-la. Viver. Aprendi que essa é a única coisa que desejo. Antes de partirem, Rubicia segurou a mão direita do Sr. Unjo com as 2 mãos, pressionando-a contra a bochecha por um breve instante.
Foi um contato silencioso, como se fosse algum tipo de ritual. O Senhor Unjo havia dito que não tinha intenção de voltar para casa. Seria a Rubicia o motivo disso, talvez? Ao conhecê-la, o Senhor Unjo pode ter encontrado uma razão para continuar morando aqui. Ao saírem da torre de Rubicia e deixarem a cidade de Erbezite, dirigiram-se para o oeste, na direção oposta à da crista onde a chama que não era o sol nascia todos os dias. A oeste de Erbezite, a região era montanhosa, com diversas fazendas grandes e pequenas, cercadas por muros. Nessas fazendas, criaturas de corpos minúsculos, semelhantes aos de crianças, remexiam a terra ou arrancavam talos cinza escuros que pareciam ervas daninhas. Várias vezes, galgais de colarinho e nusarus do outro lado das cercas latiram para eles. Nunca entrem dentro dos muros, ordenou o Senhor Unjo em tom severo. Isso vai causar problemas. Ele não precisava ter-lhes dito isso, pois eles não tinham intenção de entrar. Não eram apenas os pequenos trabalhadores que pareciam escravos e os galgais. As fazendas também tinham leões eretos e humanoides musculosos com cabeças de touro. Eles eram armados. Vigiavam atentamente o trabalho dos operários e garantiam que nenhum intruso entrasse nas fazendas. Se alguém invadisse, mesmo que os guardas não vissem o grupo diretamente, os galgais latiriam freneticamente para alertá-los. Assim que passaram pelas fazendas, viram coisas brancas cobrindo o terreno suavemente ondulado. Nem precisaram pegá-las para saber o que eram. Eram ossos. O campo de ossos, Zetesidona. Segundo o Senhor Unjo, era um antigo campo de batalha onde as forças de Lumiaris e Sulhel travaram uma intensa luta, e algum grande poder causou a morte de dezenas de milhares. Os mortos apodreceram, seus pertences foram roubados e agora só restavam ossos. Ele disse que até mesmo esses ossos foram moídos e espalhados pelos campos dos agricultores, usados como fertilizante. Zetesidona tinha uma pilha tão grande de ossos que mesmo assim ainda não havia acabado. Quando pisavam no local onde os ossos estavam empilhados em grande quantidade, corriam o risco de cair e serem soterrados. Observando atentamente, perceberam que em alguns pontos a terra aparecia por entre os ossos. Esses pontos eram seguros. Eles precisavam ter cuidado ao atravessar o campo de ossos. Mas se mantivessem os olhos constantemente baixos, isso também seria perigoso. Existiam aves chamadas Cads por aqui. Essas aves carniceiras pareciam corvos grandes, mas não conseguiam voar muito bem. Seus corpos eram pesados demais. A força de suas pernas havia se desenvolvido para compensar isso, e era uma visão aterradora ver um Scar mirar de longe e então investir em linha reta para atacar seu alvo. Se Aruiro e o grupo fossem arremessados por um daqueles e caíssem no meio dos ossos, seria o pior cenário. Aparentemente, era assim que os Cads caçavam. Eles deixavam suas presas caírem nos montes de ossos para que não pudessem se mover e então, as bicavam de cima. Eram aves de rapina ferozes. Quando chegaram ao rio Dendouro, de cor marrom avermelhada, já era noite. O Dendouro não era um rio grande, com a margem oposta a apenas 10 metros de distância, mas sua correnteza era forte e ele não era nada raso. Não conseguiam atravessá-lo a pé ou a nado. Aparentemente havia uma ponte rio acima, mas estava muito longe, então decidiram acampar na margem. Quando o fogo na crista da montanha se alastrou, as aves de rapina do campo dos ossos grasnaram de forma sinistra. Eles conseguiam ouvi-las até na margem do rio, e isso dificultava o sono. Quando os Cads pararam de grasnar, a crista ao longe começou a arder. Aruiro não conseguiu pregar o olho, mas isso não era novidade. Não era grande coisa para ele. Eles caminharam ao longo do rio e a ponte surgiu à vista depois de cerca de 15 minutos. Aruiro teve um mau pressentimento. Quando se aproximaram, o estado da ponte tornou-se evidente. Os pilares ainda estavam todos lá, assim como as vigas, mas as tábuas haviam desaparecido, tornando-a pouco melhor do que uma ponte de troncos. Aruiro, o ladrão, talvez não tivesse problemas, mas seria um pouco cruel esperar que Kuzaku, com suas pesadas armaduras, ou Shihoru, a maga, fizessem a travessia daquela forma. Contudo, o Senhor Unjo disse, esta é a única ponte. É continuar ou voltar atrás, hein? Pensou Aruiro. Shihoru levou muito tempo, e houve vários momentos em que parecia que Kuzaku ia cair no rio, mas eles conseguiram atravessar de alguma forma. O Senhor Unjo, é claro, e o resto de seus companheiros, incluindo Aruiro, conseguiram atravessar sem problemas. Havia ruínas do outro lado da ponte. Ou melhor, Aruiro as chamava de ruínas, mas elas não estavam tão intactas quanto a Cidade dos Mortos. Talvez fosse melhor chamá-las de ruínas das ruínas. De qualquer forma, essas ruínas das ruínas cobriam uma vasta extensão de terra. Existia aqui uma cidade chamada Luja, explicou o Senhor Unjo. Se você procurar, de vez em quando encontrará tablets. Hanta deu um pulo e apontou para longe. Ei, ali tem alguma coisa ali? Provavelmente só um pilar ou algo assim. Aruiro colocou a mão no cabo de sua espada curta por precaução e olhou para ela com os olhos semicerrados. No fim, o que quer que Hanta tivesse apontado não se moveu. Parecia ter a forma de uma pessoa, mas ele apostaria que era apenas a ruína de um prédio. Não. Aruiro baixou os quadris e desembainhou sua espada curta. Aquilo se mexeu, talvez? Aquela coisa, agora mesmo. Veja, Hanta empunhou sua espada negra, pronto para atacar, escondendo-se atrás do Senhor Unjo. Ah, atire, Unjo-san. Eu te protejo. Com certeza. Sim, tenho certeza que sim. Kuzaku preparou sua espada longa e escudo para usá-los a qualquer momento e avançou. Tem alguma coisa, não é? Algo aqui. Logox, disse o Senhor Unjo. São chamados de povo das árvores. Ele sacou o machado que estava pendurado no quadril. A coisa que parecia os destroços de um prédio caminhava em direção a eles com passos trêmulos, acelerando gradualmente. Estava vindo, correndo em direção a eles. O logo, uma pessoa-árvore. Certamente parecia uma árvore. Tinha um torso semelhante a um toco com galhos que pareciam pernas e braços, não talvez braços e pernas parecidos com galhos? De qualquer forma, seus movimentos eram desajeitados, mas não eram lentos.
Kuzaku estava pronto para enfrentá-lo de frente, mas o Senhor Unjo arremessou seu machado. O machado girou no ar e decepou uma das pernas do Logok. O Logok perdeu o equilíbrio e tropeçou. Logoks não morrem, explicou o Senhor Unjo calmamente. Esmague-o e impeça-o de se mover. Roger Vilco. Hanta saltou sobre o Logok e o cortou em pedaços com sua lâmina negra. Oh, moleza. Galha ralhanha. Escuta, cara. Haruhiro estava tão enojado com Hanta que se sentia horrível. Miau. Yumi soltou um grito estranho. Ainda tem mais. Haruhiro já imaginava isso. Bem, não, na verdade não, mas não é estranho que haja mais. Olhando ao redor, vejo que outras figuras humanoides surgiram. Surgiram? Talvez essa não seja a palavra certa. De qualquer forma, provavelmente são Logoks. 5, 6 deles. Talvez mais. Eles não são fortes, disse o Senhor Unjo enquanto tirava outra arma da mochila. No entanto, são numerosos e problemáticos. Eu vou cuidar da Shihoru. Mary segurou seu bastão de cabeça e ficou de pé com Shihoru atrás dela. Shihoru assentiu com a cabeça como quem diz, tenho Mary aqui, então não se preocupe comigo. Eles são numerosos e problemáticos, pensou Haruhiro, lembrando-se do que o Senhor Unjo havia dito. Era verdade, havia muitos deles. Para dar um número aproximado, quando finalmente conseguiram fazer uma pausa, já haviam desmontado 40 daquelas coisas. 50 talvez. Hanta estava ofegante, exausto e de 4. Vamos ter que lutar contra essas coisas para sempre. Não, vou usar isto. O Senhor Unjo pegou um galho seco que parecia ter sido um dia o braço ou a perna de um Logok. Quando o acendeu, uma fumaça branca subiu, exalando um cheiro agridoce. Não era insuportável, mas estava longe de ser agradável. Será que o fedor afasta os Logoks? Perguntou Haruhiro, tentando não respirar pelo nariz. Sim. O Senhor Unjo olhou em volta. Só para garantir, levem o máximo que pudermos. Eka, reclamou Hanta, chutando pedaços de Logok. Essa coisa fede. Tem um cheiro horrível. Bu! O Senhor Unjo lhe deu um chute na bunda. Amy, me desculpe. Tem um cheiro bom, né? É um cheiro doce, é? Ok, hora de pegar o máximo que eu conseguir. Bem, Haruhiro não achava que o Senhor Unjo chutaria algum deles além de Hanta, mas também não queria que os Logoks os atacassem por onde passassem. Então todos se esforçaram para coletar pedaços de Logok. Quanto tempo depois de recomeçarem a andar isso aconteceu? Haruhiro se virou. Teria ele imaginado tudo? Voltou a olhar para frente e caminhou. Não, afinal, havia algo estranho. Haruhiro levantou a mão, fazendo com que todos parassem. Unjo-san? O que? Não estamos sendo seguidos, certo? É possível, disse o Senhor Unjo como se não fosse nada demais. O cheiro de Logok repele Logoks. No entanto, em contrapartida, atrai Nivlis. Mamilos? Yumi inclinou a cabeça para o lado. O que são essas coisas? O Senhor Unjo puxou o chapéu trançado para baixo. São Nivlis. Seu idiota. Hanta apontou para o próprio peito. Se fossem mamilos, você teria um par. Por que mamilos apareceriam aqui? Você é obcecado por mamilos ou algo assim, Yumi? Então, o que é um Nivli? Shihoru ignorou Hanta e perguntou. Lagartos, respondeu imediatamente o Senhor Unjo, com cerca de 4 metros de comprimento. 4. Kuzaku soltou uma risada curta e estranha. Meio grande, né? É certamente, Mary olhou em volta. Não é pequeno, não. O Senhor Unjo sacou o machado que estava em seu quadril. Eles se parecem menos com lagartos e mais com pequenos dragões. A cara. Haruhiro se curvou para a frente. Seu estômago doía. Pessoalmente não quero encontrar nenhum dragão. Não aqui. Não em lugar nenhum. Bem, eu digo que quero conhecê-los, declarou Hanta. Você está dizendo isso, Hanta, mas sua voz está tremendo. Yumi. Por que você está tão calmo? É um dragão, droga. Sabe, um dragão? Você acha que esses dragões são bonitinhos? Não são dragões mesmo, seu idiota. Yumi não é uma idiota. Lá vem ele. Haruhiro exalou profundamente. A criatura estava a cerca de 5 metros atrás. Ela havia espiado por trás da esquina de uma parede em ruínas. Tinha menos de 1 metro de altura, mas era grande para um animal quadrúpede. Muito grande. Era um lagarto verde escuro, ou mais parecido com um crocodilo? Não, um dragão? Possuía uma crista carnuda no topo da cabeça. Será que devemos fugir? Haruhiro perguntou hesitante a Unjo, pedindo conselhos. Eles são persistentes, disse ele. Vão nos perseguir por dias. Temos que eliminá-los. São venenosos. Se você for mordido, será grave. Tenha cuidado. Sim, senhor. Haruhiro respondeu como uma criança, sem querer. Isso não é bom. Preciso me controlar. Provavelmente tenho relaxado um pouco porque o Senhor Unjo está conosco. Eu sou o líder aqui. O líder, Haruhiro disse para si mesmo. Quando há uma pessoa confiável ao meu lado, eu dependo dela. Sou uma pessoa fraca. Acontece sempre, mas mesmo assim não gosto disso. Sou fraco. Sou realmente irremediavelmente fraco, então preciso pelo menos tentar me controlar. O Nivli caminhava firmemente em direção a eles. Seus passos eram praticamente silenciosos. Era um milagre que ele o tivesse notado antes. Se não o tivesse notado, poderia tê-los emboscado eventualmente. Mesmo que tivessem corrido o mais rápido possível e pensassem ter conseguido despistá-lo, ele ainda poderia estar se aproximando sorrateiramente por trás deles. O Senhor Unjo tinha razão. Eles precisavam resolver isso ali. Kuzaku, conto com você, disse Haruhiro. Cuide da cabeça. Yumi e Hanta, das laterais. Mary, fique com Shihoru. Shihoru, nos apoie com Dark. Use o que for melhor para você. Unjo-san, se for preciso, por favor, ajude. Muito bem, respondeu o Senhor Unjo, com um tom de voz ligeiramente amável. Haruhiro provavelmente estava com os olhos bem sonolentos agora. Certo, disse ele. Vamos fazer isso.